Olá, como vocês estão, gente? Estamos aqui na Salve. ilustre presença do Ninjas Comunistas. Comuninjas. Como é que Como vocês estão nessa ninjas. tarde? Mas é isso. Estamos aqui na ilustre presença do Comuninja, nosso camarada da Soberana, nosso jornaleiro e marxista. Comuninja, caso alguém tenha o desprivilégio de te conhecer, né? Apresente-se, fale quem você é. Bom, pessoal, eu sou o Guilherme, né? Sou conhecido como Comuninja na internet, né? O meu canal se chama Comuninja. E eu também tenho alguns outros nomes, como Che Guevara do Sertão, né? E Wagner Moura do Agreste, né? O pessoal Túlio me chama Gadelha disso. do marxismo-leninismo. E o Túlio Gadelha de esquerda também, Túlio Gadelha de esquerda. Mas, enfim, eu sou jornalista, né? Sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo. Junto do Ian, eu sou um dos fundadores da Soberana. Inclusive, Ian, acho que você foi o primeiro futuro soberano que eu conheci, não foi? Foi. Eu tinha inaugurado o canal História Pública junto com o Caio, né? Que agora não faz mais parte do canal. A gente fazia stream de maneira meio isolada. E aí a gente tava há alguns meses, assim, procurando outras pessoas que fizessem stream de política em português. E aí a gente procurou. E caso vocês não saibam, a Twitch ela tem ferramentas de busca muito ruins, ainda tem. Ela tem ferramentas de busca boas se você gosta de assistir videogame. Mas se você gosta de assistir qualquer outra coisa que não seja videogame, ela é muito ruim. E aí um dia apareceu na nossa timeline uma pessoa ao vivo chamada Como Ninja. A gente falou, não tem como essa pessoa não ser do nosso lado, sabe? Não tem como. E aí a gente entrou, eu tava desesperado pra falar alguma coisa no chat, eu fiquei na Sibéria por uns 20 minutos. Porque você tinha sofrido um ataque de bot. E aí você colocou um negócio do tipo, só pode comentar quem segue há 20 minutos. E aí eu entrei e fiquei tipo, eu preciso falar com essa pessoa, eu tô há meses procurando alguém do nosso lado. E aí o Comuninja, enquanto tava nessa espera, ele deu uma raid pra um cara chamado Gamer de Esquerda. E aí nesse dia eu conheci o Comuninja e conheci o Gamer de Esquerda. E aí depois a gente começou a trabalhar junto e assim, o resto é história, né? Mas foi a E o resto é história. primeiríssima pessoa da Twitch que eu conheci, que seria da futura soberana. Foi muito incrível, porque tudo isso aconteceu de forma muito aleatória, né? Foi em Porque 2020. eu comecei a fazer live falando de política mais propriamente por causa basicamente do Nautilus, né? O Henrique do Nautilus, ele tava incentivando o pessoal a fazer live e tal. E aí a gente fez o Papo Proletário, eu e mais outras 4 pessoas que eram da comunidade do Nautilus, a gente começou a fazer vídeo, começou a fazer live, né? E aí era, sei lá, eu jogando Hades e a gente conversando sobre Engels, sabe? Conversando sobre Marx, alguma coisa assim. Jogando alguma coisa. E aí o negócio foi crescendo e tal, e a gente se encontrou. Mas é isso, gente. Eu sou, né, jornalista, como eu falei, no meu canal, se vocês quiserem me seguir, né? Eu tenho um canal aqui na Twitch. Eu falo muito sobre jornalismo. Ontem a gente estava reagindo ao Pedro Doria no YouPix 2013, né? Pelo desprazer geral de toda a nação. Foi fantástico, assim. Vocês acham que o Pedro Doria é ruim agora? É que vocês não viram ele falando sobre as jornadas de junho. Antes dele ficar no Meio, né? Que é o jornal dele Meio, lá, o portal dele. Ele era editor da Globo, né? Do Globo, do jornal Globo. Então, assim, era... E pensa num cara que defendia o patrão, sabe? A gente viu um cara defendendo com unhas e dentes o próprio patrão. Defendendo o jornal que ele trabalha como se ele fosse, tipo, acionista majoritário do jornal, acionista majoritário, exato. Ele consegue ser um jornalista mercenário, mas com ar de jornalista otário, né? Assim, você chegou à conclusão de que ele é mercenário? Você chegou a essa conclusão? Eu sinto que ele é mercenário, Porque pra mim ele era o arquétipo do otário, mas eu posso estar errado. Porque aí, essa é a teoria que o Comuninja elaborou, né? Saiu diretamente da mente dele. Que nós temos 3 tipos de jornalistas. Temos o jornalista proletário, que é a maioria deles, né? Que, enfim, você precisa trabalhar. Não é porque você trabalha na Globo, na Jovem Pan, algo do tipo, que você necessariamente é um fascista ou um direitoso, coisa do tipo. Você tem o jornalista otário, que é o jornalista que acha que vai mudar o mundo através da verdade, porque o jornalismo é o guardião do quarto poder da república, da democracia. E o jornalista mercenário, que ele sabe que aquilo é tudo mentira, mas ele é cínico. Né? Ele usa isso pra ganhar dinheiro, enfim, usa isso pra ter um espaçozinho legal na mídia. E pra mim, o arquétipo do mercenário é o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo é um cara que... Vocês viram, ele trocou de lado totalmente porque ele é mercenário. O Marco Antônio Villa, apesar de não ser jornalista também, ele fazia um trabalho jornalístico de mercenário. Ele sabia que o que ele tava fazendo era desonesto. Só que não tá nem aí. Caiu o Pix, não tinha Pix na época, né? Mas caiu o Pix, ele tava falando. Caiu o Pix, Acho que a própria Veda também, eu sinto uma vibe de mercenário nela. Veda Magalhães. Eu acho que a Vera, ela tá no nível Pedro Doria na fronteira, sabe? Eu acho que ela tá um pouquinho na fronteira.
Eu acho que ela tá na fronteira. A Thaís Oyama também, eu sinto que ela tá A na Thaís fronteira. Oyama, ela tá na fronteira. Cara, a Thaís Oyama tem um programa com o Pondé. Com o Pondé, exato. E assim, gente... Dá. Nossa senhora, assim, se vocês... Se alguém aqui faz react, porque não é uma coisa que eu faço, né? Mas se alguém... fica a dica aí, como você que faz mais react, Thaís Oyama com Pondé é uma das coisas, assim, que é... É uma tristeza. Essa semana apareceu no feed do meu YouTube a chamada da Thaís Oyama com Pondé. E é basicamente a Thaís Oyama fazendo perguntas e o Pondé respondendo com senso comum, sabe? Senso comum dele. E aí apareceu na minha timeline do YouTube, Pondé, 2 pontos, as feministas já são as opressoras. Eu fiquei tipo, caralho, que hot take, velho. Que hot take. O Adrilles é o quê? O Adrilles é nazista, né? Primeiro, a gente só precisa deixar isso aqui, né, estabelecido. Mas aí, não sei, eu acho que todo mundo do... Pô, a Jovem Pan eu acho que é uma mistura boa de mercenário com otário, sabe? Porque a gente viu que o Tutinha é 100% mercenário, tá ligado? A gente viu ali. Depois que o Lula ganhou, ele demitiu todo mundo, foda-se, sabe? É aquilo que a gente tava falando em off também, né? Que agora que a gente vai falar um pouco mais disso ao longo do texto, depois que a gente for entrar mais nesse assunto, mas a Jovem Pan e muitos veículos de mídia, eles vão mudando ao meu prazer, assim, né? Tipo, pô, se não tá dando dinheiro, velho, acabou. Tipo, é a lógica do capital sempre, né? Muita gente que não era Biruleibe virou o Biruleibe, assim, entre aspas, do nada, né? E aí agora vai deixar também de ser Biruleibe também do nada, né? Você vê lá os pastores lá, o Malafaia dizendo, não, porque foi Deus que quis que Lula ganhasse, temos que respeitar. Porra, bicho. Foi Deus que quis, então tá dito, né? Mas tem poucos, dito, né? Tem poucos veículos, né, que são convictamente fascistas, assim. E a gente vai ler um hoje. E a gente vai ler um hoje, exato. Mas vamos lá, o que a gente tem pra hoje? Eu vou trocar aqui. Eu só queria, antes da gente começar, falar da audioteca, pra quem não ouviu ainda, né? E no começo do ano eu criei a audioteca, né? Pra dar mais acessibilidade de textos marxistas pro pessoal. Hoje eu tenho a ajuda da Elisa, do Zorzal, a gente tem uma equipezinha legal. E também dos Camaradas da Superana, né? Todo mundo que quiser contribuir, a gente abre para todo mundo que quiser contribuir, claro, é voluntário, né? Não tem como pagar ninguém. Mas se vocês quiserem me dar 3 centavos para cada reprodução, vocês podem assistir os episódios lá no Orelo, tá? Eu ganho 3 centavos, ou vocês podem contribuir diretamente no Apoia, ou algo do tipo. E esse mês de novembro a gente está colocando muitos autores negros, né? Por causa do mês da consciência negra. Então teve o último texto, foi do Fred Hampton. Amanhã vai sair um do Lenin. Tá? Toda quarta-feira sai episódio novo, só que nesse mês a gente está colocando alguns bônus, né? Então, espero que vocês gostem, né? Eu sou coordenador do projeto e também leio alguns dos textos. Então, é isso. Vão lá dar uma olhadinha. E é um projeto que a gente tem muito orgulho, porque estamos no Marxist.org, o que, primeiro, pra nerdola de marxismo é uma coisa muito prazerosa. Ver o nosso trabalho lá naquele layout de HTML da década de 90 é muito prazeroso. Aquele Web 1.0 maravilhoso. Sim, Web 1.0. E uma das coisas interessantes não só são leituras em voz alta de textos teóricos, clássicos, mas a gente costuma colocar introduções também, para falar um pouquinho sobre quem é o autor, o que é o texto, quando ele foi escrito, por que ele foi escrito. Aí, inclusive, no Manifesto Comunista vocês vão ouvir a voz deste que vos fala, né? Porque eu que fiz a introdução. E a gente vai continuar alimentando a audioteca até tentando... abarcar todos os textos que eu apresento no meu vídeo de princípios básicos do comunismo. Que eu dou uma ordem de leitura, né? E aí algumas pessoas têm dificuldade de ler, não conseguem prestar atenção, ou querem ouvir no trabalho, querem ouvir na rua, preferem ouvir audiolivro, ou querem ver a introdução também. Então a gente vai fazer isso tudo. Beleza? Tem o manifesto, tem as 3 fontes, tem os princípios básicos. Em teoria vai sair o Estado de Revolução, só que ele é um pouco maior, então vai demorar um pouco. Um livro longo. A gente vai lançar alguns curtinhos até lá, mas eu tô gravando o Estado de Revolução também. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Porque pra vocês é totalmente gratuito, né? Vocês não precisam pagar nada, mas se quiser, pode também. Vamos lá. Eu vou colocar o texto na tela e a gente fala um pouco sobre. Então, nós temos aqui um texto do Correio da Manhã. E nós temos 2 textos hoje, de 2 jornais diferentes. Esse aqui vai ser o Miss Bush, vai ser o Gimo Light, né? E depois a gente vai pro Gimo Twist. A gente tem a entrada, né, aqui. E como vocês podem ver aqui, é um texto de 2 a 3 minutos de leitura, mas é um texto que tem um aproveitamento de lixo muito, muito grande. Parece até um compactador de lixo, assim.
Então, eu vou ler o texto e o Comunija, com a sua expertise de jornaleiro, ele vai comentar. Só lembrando, gente, que o Correio da Manhã é um jornal Biduleibe do Rio de Janeiro, pra quem não conhece. E o Rodrigo Bethlen, ele é... Se não me engano, ele é ex-deputado até, né? Lá embaixo aparece que ele é ex-deputado. E ele é filho da Maria Zilda, que foi uma cantora e atriz famosa, né? Então, assim, vocês conseguem saber que é meritocracia pra caralho, assim. Ele tá aí porque ele mereceu, ele não é porque ele é filho de pessoas famosas com conexões na mídia. Exato, não é por network nem nada do tipo. E ele era de centro-direita, mais ou menos, e ele entrou numa... Por algum motivo, ele virou, assim, extrema-direita, né? Não sei porquê, não sei o que aconteceu pra ele fazer isso, né? Mas... Não é comum pessoas que eram de centro-direita ou de direita virarem de extrema-direita depois do bolsonarismo. Isso não é uma coisa que tenha acontecido. Assim. Isso nunca aconteceu, assim. Mas vamos lá. Então, a Miss Bush, o jornalismo político terá que se reinventar. Até aí, um título neutro, né? Pode ser qualquer coisa. Podia ser de esquerda, podia ser de direita, podia ser nem esquerda nem direita, pra cima, pra frente. Nem de esquerda nem de direita, pra frente Brasil, né? Pra frente Brasil. Rodrigo Bethlen, asterisco. Bethlen. É que lá embaixo tem o asterisco. Que é... Algo que certamente acontecerá após a campanha será uma enorme reflexão de boa parte dos meios de comunicação. Começou justo. Folha, justo. UOL, Grupo Globo e outras menos conceituadas perderam a vergonha de fazer campanha pro candidato do PT. Aqui nós temos o primeiro hot take, né? Muito bom, né? Você vê como em que 3, 4 linhas o cara já conseguiu mandar essa, né? Que toda a mídia é muito petista. A gente vê já a evidência da extrema imprensa aqui, né? Extrema imprensa, isso. Seus principais articulistas não saem do Twitter, com tentativas de desconstrução do atual presidente e, entre aspas, passando pano para o seu candidato de coração. Perfeito, perfeito. Não vejo problema nenhum em veículos serem críticos a um candidato e terem preferência por outro. Isso acontece, por exemplo, nos EUA. Que todo mundo sabe que, exato, se acontece nos Estados Unidos, então tudo bem. Então porque acontece num país de primeiro mundo, né? Mas lá, os editoriais dos veículos deixam claro as suas preferências. Assim, o consumidor sabe a linha do veículo de comunicação. Cara, assim, isso é muito engraçado, porque se a gente for estudar a história do jornalismo brasileiro, ele tem muito a ver com a história do jornalismo americano, né, estadunidense. O nosso modelo de jornalismo, ele é muito baseado no modelo estadunidense. Então, quando ele fala aí que os editoriais deixam muito claro, é porque, historicamente, os jornais estadunidenses, eles sempre tiveram uma perspectiva realmente de partido. Né? Eles sempre deixaram muito claro, isso aqui é de partido, isso aqui é essa opinião tal, tal e tal. Essa coisa de jornalismo isento, ela vai nascer no século XX, sabe? Lá para os anos 50, 60, que isso vai se tornar um pouco mais comum. Mas o jornalismo opinativo sempre foi muito forte. Inclusive, até hoje na Europa é muito mais forte. Sabe? Nos Estados Unidos é muito também, mais comum. Nos Estados Unidos também, mas é porque, tipo, nos Estados Unidos nasceu essa perspectiva de tem que ser isento, sabe? Tem que fazer de conta que não é e tal. E, gente, isso não é natural, tá? Isso é uma coisa muito recente, isso é muito artificial. Tem muitos artigos que falam sobre isso, né? Se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês. Mas é o que o pessoal chama de... Como é que é o nome? Modernização autoritária. Né? Os jornais, eles passam por uma modernização autoritária para tentar o que alguns chamam de ideologia do profissionalismo, para fazer com que o jornalista pareça isento, para que o jornal pareça isento. Sim. Isso é mais para, sei lá, não colher consequências, né? Eu acho que é mais um negócio de defesa do que realmente... Só que isso vendido como se fosse uma coisa ideológica, porque a gente fala da verdade, a verdade não tem lados, né? Aquela coisa toda. Mas a gente vai entrar um pouco mais nisso no próximo texto. O que acontecia no Brasil até então era uma espécie de isenção mascarada. Os veículos tinham nítida preferência, mas posavam de isentos e arautos da verdade suprema. O que eu falei agora. Veja o caso do Correio da Manhã, que é o jornal que a gente tá lendo. Quem lê sabe da sua linha editorial. Um camarada aí no chat falou que parece corrente de Zap Zap, o Correio da Manhã. Então, assim, parece corrente de Zap. Eu acho que a galera... eu acho que ele tá correto aqui, né? Em que pese o jornal tem articulistas historicamente de esquerda... tem que pagar as contas, né? Assim devem se comportar os veículos que expressam opiniões nos seus editoriais. As pessoas têm que trabalhar, né? Quem diria? O descrédito destes veículos tradicionais vem justamente desta forma de maquiar uma falsa isenção.
Isto funcionou enquanto as mídias sociais não tinham o alcance que hoje tem. Agora, ninguém detém o monopólio da comunicação. E aí percebo porque alguns se calam quando o candidato do PT fala em regulamentar as redes sociais. Gente, ninguém tem. Não existe mais. Né? A internet democratizou a comunicação, gente. Democratizou. E essa perspectiva apaixonada, romântica de internet, é um vibe meio Monark, né? Que a internet vai permitir que tudo, que as pessoas falem e tal. Monark que foi de livre mercado, né? Ele foi de livre mercado na internet. Exato. Eu posso falar o que eu quiser na plataforma privada dos outros, que podem me banir a qualquer momento, que podem me censurar. Você pode falar o que você quiser no Rumble, que é que você não pega nem 1% dos views que você pegava na plataforma grande. Exato, perfeito. Então, assim, quando o candidato do PT fala em regulamentar as redes sociais, porque elas não são regulamentadas em canto nenhum, né? Foi o candidato do PT que inventou isso, acho isso incrível. O PT inventou também a regulamentação da mídia, né? Exato, e quando ele fala de monopólio da comunicação é muito legal, porque tem, tipo, 6 famílias que detêm 90% da metade da comunicação do país, sabe? É um negócio extremamente concentrado. Sim. E tem a gente tava procurando textos pra hoje, e tem 2 espantalhos que aparecem de novo, começou a ficar repetitivo, inclusive, ontem a gente procurando o texto. Sim, a gente procurando. Tem 2 espantalhos que aparecem em todos, ou quase todos. A mídia a imprensa é a extrema imprensa, a imprensa de esquerda, e militante. E o PT inventou a regulamentação da mídia. São os 2 espantalhos que aparecem o tempo todo. A gente vê isso na maior parte dos textos. Se vocês procurarem esses textos do Correio da Manhã, da Revista Oeste, da Gazeta do Povo, eles sempre vão falar de uma pesquisa. O Rodrigo Constantino tem uns 3 artigos dele que ele usa a mesma pesquisa da Federal de Santa Catarina, dizendo que os jornalistas no Brasil são de esquerda. Sim. Né? São majoritariamente de esquerda. Por 80%, não sei o que, se dizem de esquerda. Porque foi uma pesquisa que entrevistou, tipo, 6 mil pessoas, né? 6 mil jornalistas, professores de jornalismo, etc. E aí eles vão dizer que a maioria se diz de esquerda e tal, não sei o quê. Só que assim, se você for pegar a pesquisa, você vai ver que é uma galera muito perdida das ideias. É esquisito. A gente foi olhar a pesquisa. Um dia a gente pode só olhar essa pesquisa, porque ela por si só é bastante interessante, inclusive. Dá pra fazer isso. Eles pegam tudo que não é assim, tudo que não tinha suástica, eles falam assim, o cara é de esquerda. O cara é de esquerda, exato. Eles tentam forçar a barra para ser o mais de esquerda possível, para corroborar com essa tese da extrema imprensa. Só que assim, dá pra ver as respostas que as pessoas deram. E as respostas são o mais perdidas possível, gente. Possível. Sim. Então, tipo, tem gente que responde, neutro, que pergunta maliciosa. Né? Tinha uma pessoa respondeu assim, você é de direita ou de esquerda? Ele respondeu, que pergunta maliciosa. Essa é a resposta da pessoa. Que pergunta maliciosa. As pessoas não querem se envolver. Porque tinha assim, esquerda, direita, centro, outros, né? Aí a gente clicou no outros e as respostas eram maravilhosas. Mas um dia a gente faz uma live só sobre essa pesquisa, porque ela foi bastante interessante de olhar. Mas só um comentário rapidinho. É de certa forma entendível a maioria se identificar como esquerda, porque na faculdade a gente tem, enfim, querendo ou não, o jornalismo ainda é uma área intelectual, né? Tipo, ainda é o trabalho humanas, intelectual, né? De humanas, exato. Ou ciência social aplicada, alguma coisa assim. Então a gente tem que ter contato com textos de sociologia, de filosofia e tudo mais. Se você não teve, meus pesos você deveria ter tido, né? Porque um jornalista... Eu não consigo ver um bom jornalista sem ter uma perspectiva do social. Né? Tipo, você está escrevendo para alguém, você tem que entender quem é esse alguém, como é que ele funciona, como é que a sociedade funciona e tal. Então a gente tem essas leituras e a gente sempre tem essa perspectiva de que a gente tem que prezar, entre aspas, pelas instituições e tudo mais, sabe? Aquela coisa toda. E a gente faz meio que o juramento da medicina, sabe? Do Hipócrates, né? O juramento hipocrático, hipocrático. Então, a gente meio que tem um juramento do jornalismo também, sabe? Eu vou sempre prezar pela credibilidade, sempre fazer isso, não aceitar presentes, tipo, vias escusas ou coisas do tipo. Então, tem meio que essa mística, né, ao redor do jornalismo, e eu acho que faz sentido a maioria se identificar como centro-esquerda. Porque, enfim, as instituições, aquela coisa toda, enfim. E tem outra coisa, gente. Por mais que os jornalistas se identifiquem com a esquerda, vamos pressupor que, sim, 80% seja de esquerda. Os jornais são burgueses. Exato. E os jornalistas são proletários. Eles falam como se o jornalista tivesse plena liberdade para escrever o que ele quer, quando ele quer, como ele quer no jornal. O que não é verdade. Os jornalistas são proletários que trabalham numa lógica quase de fábrica. De fabricação e não de fabricação de forjar, mas fabricação de escala industrial e de
de criar notícias industrialmente, seguindo uma linha, né? O jornalismo nasceu com a Evolução Industrial, basicamente, né? Então, assim, ele é, como o Adelmo Genro fala, né? É uma forma de conhecimento industrial. Industrial, né? sim. É pautada na indústria. Então, você tem essa perspectiva de que as empresas são isso, né? E as pessoas falam muito de censura, mas esquecem do fenômeno da autocensura, do que o jornal não deixa que você fale, né? E se o cara não gostar do que você falou, né? Tipo, você chega lá pro editor-chefe, pro editor, escrevi essa matéria aqui, ó. O que acontece com a tua matéria? Ele rasga na tua cara e diz, faz outro. Aí, o Como rasgou a conta de luz dele agora. Isso acontece. Rasgou a conta de luz e... É um negócio de documento aqui, desculpa. E agora ele vai ficar que nem eu, vai ficar sem luz uma semana. Uma semana, exato. Mas então, tipo assim, isso não é o seu Twitter, sabe? Assim, não é o seu Medium. Sim. Você pode escrever o que você quiser, sabe? Não se enganem. Regulamentação da mídia é censura disfarçada. Nada justifica a censura. Nada. Nada. Se existe excessos, a lei tem punições para calúnia e difamação. Eu luto para que o maior idiota que conheço tenha o direito de falar as suas besteiras. Certamente será melhor que termos um censor dizendo o que podemos ou não falar. Só de ver isso você já sabe qual que é o gênero do cara, qual que é o gênero da pessoa, qual que é a cor da pessoa, qual que é o recorte social da pessoa, né? Você já sabe qual que é, da onde ele vem, como ele é mais ou menos, só por ele ter falado isso, né? É muito o cara tentando ser um Voltaire 2, né? Voltaire 2, Voltaire 2 confirmado. Voltaire Feelings, né? Mas você sabe que o cara falando assim, eu luto porque o maior idiota que eu conheço tem o direito de falar suas besteiras. Você sabe que o cara é branco, sabe? Você sabe que é homem, você sabe que é... Você sabe. Que é filho de gente famosa e conseguir as coisas de mão beijada. E pra ele não é o alvo, então foda-se, né? O final é muito bom. Faço este artigo triste. Que tristeza, né? Que tristeza. E preocupado, porque sei da importância para toda a sociedade de uma imprensa forte com credibilidade que possa passar à população fatos concretos e opiniões firmes. É muita tristeza. Que tristeza. E lembrando o que ele fala aí sobre regulamentação e censura disfarçada, que, de uma certa forma, a nossa mídia já é regulamentada. Sim. Só que a regulamentação dela, no sentido de ter regulamentos, ter regras, né? Ter formas de lidar e tudo mais, oficiais. Só que o código que regulamenta as telecomunicações é de 1962. O Lula falou muito atualizado, bem, né? O Lula falou muito bem isso no debate, né? É de 1962 e, assim, foi feito em grande parte pela ABERT, que é uma associação patronal, sabe? Foi um puta de um lobby, né? Quem quiser entender melhor sobre isso, tem uma live minha no meu YouTube, que é sobre comunicação pública. Eu falo um pouco com mais propriedade lá, um pouco mais aprofundado. Mas, assim, é muito antigo, sabe? É muito, muito antigo. Você deixa a galera fazer o que bem entende. Sim. Né? A maioria dos países, você tem pelo menos a proibição de propriedade cruzada. Então, se você é dono de um jornal grande, de uma televisão grande, num estado, num município, algo do tipo, você não pode ter também uma rádio. Você não pode ter também um jornal e por aí vai. Aqui isso meio que não acontece na prática. Nossa, que é monopólio, total monopólio. É monopólio total. Na nossa Constituição, um deputado, um político não pode ter uma rádio, não pode ter uma TV. Mas na prática tem, porque ele bota no nome da esposa, bota no nome do filho, bota no nome de não sei quem, do primo, e acontece. Então, se a prática é o critério da verdade, né, a gente precisa mudar isso. Esse foi o Miss Bush, gente, mas agora a gente vai porque a gente tava se divertindo muito ontem lendo. Sim. Que é uma coisa que já apareceu aqui no canal algumas vezes, mas que a gente foi um pouco mais fundo hoje. Que é essa Revista Oeste. Revista Oeste. Primeiro, ela tem uma cara de Editora Abril, né? Tem toda uma estética meio de Editora Abril. E assim, caso vocês não conheçam, a Revista Oeste é uma espécie de Brasil Paralelo Budget, assim. Versão bootleg, né? E eu nunca tinha prestado atenção nesse nome Oeste. E aí a gente foi ler o sobre, né? O Quem Somos. E, gente, vocês não estão preparados pra isso, tá? Bota na tela o sobre. Vocês não estão preparados pro que a gente vai ler agora, tá? Só pra dizer pra vocês. Inclusive, o pessoal falou ali no chat, né? A identidade visual copiada da Isto É. Pois é. Por isso, a fonte é igual. Essa fonte Oeste é idêntica. Puta que pariu. Vamos lá, né? Por que Oeste? Eu sei que você deve estar se perguntando. Por que Oeste? Nossa marca faz referência ao Ocidente, à civilização que se ergueu com base no valor fundamental da liberdade individual, meu. Então é Oeste, gente, porque é a tradução de West. West.
E West é como eles falam Ocidente. Então seria a revista Ocidente, digamos assim. Não é o Paulo Cogos escrevendo, tá? Ocidente em Fúria, né? Ocidente em Fúria, é. Oeste é uma referência direta ao Ocidente. No Ocidente, ritos aristocráticos ruíram. Hierarquias pré-estabelecidas e castas estáticas deram lugar ao empreendedorismo, a possibilidade de que o indivíduo tenha liberdade para construir sua própria trajetória com a inventividade. Enquanto o leste apresenta sociedades prontas nas quais o cidadão, quase um súdito, é obrigado a se encaixar, o oeste é o território da descoberta, da independência individual, do liberalismo econômico. Vou ler de novo. Enquanto o leste representa sociedades prontas nas quais o cidadão, quase um súdito, é obrigado a se encaixar. Qual que é a palavra que define isso aqui, gente? Começa com R. Eu só vou dar uma dica pra vocês. Começa com R e termina com acismo, né? Acismo, é. E eu nunca entendi, Ian, o que é uma sociedade pronta? Tipo, é miojo isso? É tipo... É uma quentinha, sociedade... né? É uma sociedade com aquelas cápsulas do Dragon Ball, assim, que você joga e abre, assim, uma sociedade. Não entendi o que é a sociedade pronta. Pronta por quem, né? Quem preparou? Quem deixou essa sociedade de prontidão? É um PF, né? Um bentô de sociedade, né? É orientalismo e o orientalismo é muito calcado no racismo. São as duas coisas. Isso aqui é um racismo com R maiúsculo em caps, assim, e bold, e itálico. É muito racista isso. Somos racistas como descobriu, né? Tipo, eles estão sem nem medo de ser feliz aqui sendo racista, sabe? Vale a pena ler tudo disso aqui? Não é muito grande, né? Mas assim, é que tem uma outra... falar... importante desenvolvimento judaico-cristão. É o Cogos, tá? Esse texto é o Cogos. É o Cogos. Mas tem um outro aqui, ó. Esse aqui a gente pode ler só os destaques. Só as ventilações. É muito tá aqui bom. Nosso pacto. É o Impaquito. É o Impaquito. Esse pacto é muito bom, velho. Puta que pariu. O compromisso que o Oeste estabelece com você. Vamos lá. Ser claro para... diga. Você viu ali o Guzo, né? J.R. Guzo que tava ali? Ah, sim. Quem? Não sei quem é. É que, só pra lembrar que esses caras, né, que escreveram essa matéria, esse jornal, essa revista, aliás, são colunistas da Folha de São Paulo, da Gazeta, do Estadão, são pessoas que já estavam aí, tá, gente? É bom lembrar isso. São pessoas que eram do conselho do Grupo Abril, por exemplo, né, são apresentadores sei lá, da Veja, ou coisa do tipo. Então, eu acho bom lembrar disso, porque são pessoas que... Enfim, estavam na nossa mídia o tempo todo, né? Tinham essas opiniões, muitas vezes, mas meio que... Não tinham onde pôr, né? Aí acharam... Pelo espiral do silêncio, né? Tipo, alguns anos atrás, os fascistas tinham vergonha de ser fascistas, né? Hoje em dia eles não têm mais. Então, eles têm um lugar para eles poderem depositar todo o racismo, todo o elitismo, enfim, toda a corja de ideias que eles têm. A galera falando quem que é o editor, o Kanye West. O Kanye West, exato. Kanye West que foi banido aí de tudo que é canto, né? Do Espetinho do Madruga aqui em Fortaleza, né? Já lançaram uma nota banindo o Kanye West também. O Espetinho do Madruga repudiou as alegações do Kanye West? Repudia. É uma das poucas instituições que ainda funcionam em Fortaleza. O Espetinho do Madruga. É o Espetinho do Madruga. Fica lá no Benfica, então quem quiser conhecer, muito bom, o Espetinho do Madruga. Essa live não é patrocinada pelo Espetinho do Madruga. Não é patrocinada pelo Espetinho do Madruga. Ser conservador, em nosso entendimento, é defender claramente que as coisas boas sejam conservadas. Em contraposição, né, Kumu? Em contraposição às pessoas que querem que as coisas ruins sejam preservadas. E em contraposição ao terceiro grupo, que quer que as coisas boas sejam destruídas. Destruídas, exato. Porque é assim que funciona, né? Tipo assim, se você conseguir... É uma diluição da ciência política de uma forma tão caricata que vira aquele episódio lá do Adolfo Borges, né? Sim, o Adolfo Borges. Da Motherfucker, né? Do Daniel Fulan falar, tipo, nosso projeto é o projeto Brasil Melhor, que tem como objetivo melhorar o Brasil através de melhorias, com mais pontos positivos do que negativos. Então a coisa boa a gente conserva, a coisa ruim a gente manda embora. Isso é ser conservador. Aí eu fico, bicho, se for assim, eu também sou conservador. Só que, tipo, por um motivo totalmente diferente, sabe? Não faz sentido isso. E tem aquela coisa de... são as pessoas que são contra a corrupção. Diferente das pessoas que são a favor da corrupção. A favor da corrupção, né? sim. É uma coisa assim que não encontra espaço, porque ninguém tipo... Não, eu quero que coisas boas sejam destruídas. Ninguém fala isso, sabe?
Você bota lá no Twitter, É o Lorenzetti né? no debate com leite. Exato, é o debate Onixou, Ele Onixou aqui. Parece nome de chuveiro. Parece nome de chuveiro. Mas Achamos que os problemas do capitalismo devem ser corrigidos com mais capitalismo e não menos. Isso aqui é um hot take, hein, velho? Se tá uma bosta, passa mais opinião, bosta, né? Que melhora. Aquele meme do cara que, tipo, tá caindo água, assim, no vidro, aí o cara vai e bota o Sim, negócio assim pra fechar, ele coloca pra tapar, assim, né? Aí ele bota mais capitalismo pra fechar o capitalismo, né? Tipo... Então é isso, gente. Se o capitalismo tá ruim, é porque não tem capitalismo suficiente. Sim. Se a crise do capitalismo... Se é crise do capitalismo, é porque tá faltando capitalismo no capitalismo. Se tá muito salgado, coloca mais sal. Mais sal, exato. Estamos convencidos de que o Estado deve interferir o mínimo possível nas atividades lícitas do cidadão. Somos contra a propensão dos governos de atribuir a si próprios poderes que nunca demos a eles pelo voto democrático. O fato fundamental sobre as ideias de esquerda para nós é bem claro. Elas não funcionam. 2 hot takes aqui, né? É engraçado que a direita e a extrema-direita tratam o governo e o Estado como se fossem entes etéreos, e entes que pairam sobre nós e que existem num mundo separado da realidade material e que estão, assim, no éter, na abóbada celeste, né? São daemons que perseguem o nosso destino e a gente precisa se livrar deles, né? Agora, uma coisa que eu fiquei em dúvida, Ian, sobe um pouquinho lá para aquele outro, da última ventilação lá. Estamos convencidos que o Estado deve interferir o mínimo nas atividades lícitas. Quem é que define o que é lícito ou não? Pois é. Eles estão falando como se isso fosse objetivo. Como se não houvesse debate exato. Sobre o que é lícito ou não, né? Tipo, é a Bíblia que diz, sabe? Tipo, pelo amor de Deus. Eu dou um exemplo. Aborto é lícito? Aborto é lícito? Perfeito, não sei, perfeito. Depende. Entende? Exato, só tô dando um exemplo que é um debate que tá vivo ainda, né? Sim. Mas tipo, isso tá em debate, isso tá em aberto ainda, né? Sim. Mas é isso. Mas aí isso aqui é só pra gente ver com o que a gente tá trabalhando, né? O que a gente tá trabalhando, sim. A gente tá trabalhando nesse nível, tá? E aí a gente encontrou esse artigo que é o tombo da velha mídia. Como e por que os veículos de comunicação tradicionais chegaram ao fundo do poço? E esse texto é bom porque ele traz coisas que são... É um debate pertinente, aliás, né? Só que... Como é que eu posso dizer? Os argumentos que ele vai usar são horríveis, né? Então, assim... é triste. É muito triste. É tristeza. Vamos lá. Só ver se vai aparecer os gráficos por esse modo. Não, ficou assim. Mas eu consigo abrir. Pronto, beleza. Os gráficos são muito bons, né? Os gráficos são muito bons. Os gráficos são muito, muito, muito bons. A gente... Faz parte da experiência. Faz parte. Faz parte da experiência. Houve um tempo em que antes de escovar os dentes, as pessoas pegavam o jornal do dia na porta da casa. Já começa com a fanfic, né? Percebam isso. Já tem todo o jornalismo literário, sabe? Aquela coisa mais afetuosa mesmo, né? Do trato do jornal. E uma das coisas que é típica da extrema-direita, gente, é a idealização do passado. Do passado, exato. Que é tipo, nossa, lembra como era bom que passava o vendedor de biju na nossa rua, e aí a gente brincava no quintal, e a escola pública era, tipo, idealizando totalmente como era o passado, sem levar em consideração que o Brasil é um país extremamente desigual, extremamente racista, passou por uma ditadura militar brutal de 21 anos, etc, né? Não tinha crime, a gente fazia tudo que podia, que queria. Como era bom, basicamente, o que eu leio quando eu vejo isso é como era bom ser branco antes, velho. Como era ser bom ser branco. Nossa, ser branco era muito bom no passado, cara. É muito isso, né? Muito isso, caralho, é verdade. O mundo entrava na sala. O mundo... muito fanfic, né? Exato. O mundo entrava na sala. É muita idealização, né? Liam toda a primeira página. Aquele Kinder Ovo. Porra, saudade quando o Kinder Ovo era barato, né? Saudade. Ovo, né? Saudade de suco de arma, porra. Na época podia suco de arma no mercado. Suco de arma era muito bom, né? De chocolate. De chocolate hidrogenado, sabão, né? De sabão. Que pariu. Liam toda a primeira página. Passavam os olhos pelas seções, focavam as partes que mais interessavam, conheciam as opiniões dos diversos colunistas, tomavam o café da manhã com uma visão razoável da realidade lá fora e as mãos sujas de tinta. Cara, é muita fanfic, velho. É uma idealização muito... 3 de 10. Eu já li fanfics melhores, sinceramente. À noite, a maioria dos brasileiros
prestava muita atenção no que era dito pela voz de trovão de Cid Moreira no Jornal Nacional. Quando, né? Cid Moreira. Porque a maioria dos brasileiros passou a assistir o Jornal Nacional depois de um certo período no qual a televisão se tornou mais acessível. Porque a televisão era muito cara na década de 70, por exemplo. Sim, sim. O que saía no JN... 90, né, principalmente. Em 80 e poucos, na década de 80, a televisão já era o veículo de mídia mais usado pelos brasileiros, superou o jornal, né? Uhum. O que saía no JN era tido como a verdade. Por quem, quando, isso como, não acontece, enfim. Né? Isso não acontece em muitos lugares ainda, em muitos contextos, né? Mas tudo bem. Logo depois, passava a novela noturna. E ninguém perdia um único capítulo. Ninguém! Ninguém, absolutamente ninguém. Aquele era um ato diário de cumplicidade. A gente confiava naquelas instituições. Aí ele colocou a gente, aí ele tá se colocando no meio. E se você decidiu ser otário, o problema não é meu. O problema é seu, sabe? Na manhã seguinte, abria novamente a porta pra pegar o jornal. E começar tudo de novo. Como era bom ser branco nessa época. Nossa, é bom demais. Que tristeza, né? Que tristeza, né? Esse mundo de algumas certezas acabou. Bicho. Bauman, né? Bauman. Bicho, assim, não consigo deixar de dizer uma coisa. Só porque a maior parte das pessoas dava credibilidade... Vamos supor que você tá certo, né? Só porque você dava credibilidade, não significa que o veículo tinha credibilidade. Sim. Não, inclusive, quando terminar esse, tu pode colocar lá aquele tweet. Com certeza. A gente vai provar o que a gente tá falando. A gente vai provar, sim. Mas é certezas líquidas, né? Como diria Bauman. Bauman, certezas líquidas Bauman. Né? Você decida qualquer coisa e bota líquido depois e pronto, vira no texto do Bauman. Está difícil confiar até no horóscopo... bicho, o que você tá falando? Está difícil de confiar até no horóscopo que sai publicado em alguns dos maiores jornais e revistas do Brasil. Como assim até no horóscopo? O horóscopo é a parte menos confiável do jornal. Lembrando, gente, que o horóscopo ele foi adicionado em muitos jornais, lá no final do século XIX, principalmente, para poder encher linguiça mesmo, tá? Pra ficar maior, sabe? Isso acontecia muito porque tinha algumas publicações, né, de pessoas romani, né, que, enfim, viajavam pelo mundo e tudo mais. E eles acabaram achando isso interessante. Vamos adicionar aqui também pra ter mais volume, né? Pra ter mais páginas, a gente poder dizer que é mais caro, sabe? Então, é isso, sabe? O cara meteu, tá difícil de confiar. Ele poderia colocar assim, tá difícil de confiar até no obituário, tá difícil de confiar até na previsão do tempo, tá difícil de confiar até na página de... Na receita de bolo, né? Na receita de bolo, uma coisa tipo que é bem objetiva, sabe? Só que ele pegou, eu não sei, ele teve uma dissonância cognitiva e pegou a parte menos confiável do jornal pra falar, não, nem o horóscopo dá pra confiar mais. Quando que você confiava no horóscopo, velho? Você abria... pra confiar na palavra cruzada, né? Confiar na palavra cruzada. No seu passado idílico de homem branco, aí você abria o horóscopo e falava, João, agora meu dia tá certo. Pô, essas charges agora não dá pra confiar, né? Não dá mais pra confiar nas charges. Tá foda. Tudo foi politizado ao extremo. Horóscopo politizado, foda-se. Geminiano radical aqui. Geminiano radical. O velho Jornal Nacional virou um ritual fúnebre de celebração de uma doença. Ele tá falando do Covid aqui? Faço ideia. Praticamente todas as revistas de jornais tradicionais estão trafegando na faixa que vai da esquerda à extrema esquerda. Praticamente todas as revistas e jornais tradicionais. Todos. E aí, gente, toda vez que esses caras falam jornal tradicional ou mídia tradicional ou algo do tipo, leiam burguesia, tá? Jornal burguês, mídia burguesa, tá? Que são esses grandes jornalões. E aí lembra que eu falei que eles repetem o tempo todo a tese de que a maior parte da imprensa é de esquerda e existe a extrema imprensa, etc? Aí. Um desses veículos promove abertamente a ideia de um golpe militar. Que? Empilha ofensas contra o presidente e sugere seu assassinato. Quem gosta disso aplaude. Quem não gosta, afasta-se. O difícil é chamar de autoritário um governo que permite isso. Que? Eu não sei do que ele tá falando também. Se eu real não sei do que ele tá falando. Quem promove um golpe militar é a direita. Eu não sei se ele tá falando de, tipo, de revolução, ele tá falando uma perspectiva revolucionária, não sei, mas Esse texto é desse ano. É de, sei lá, Deixa eu olhar passada aqui. Esse texto, se não me engano, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui. 2 de abril de 21, é do ano passado. É do ano passado, tá. 2 de abril de 21. Não sei do que ele tá falando. Que era de 22. Não é só o linchamento diário do presidente da República que une essa imprensa mais tradicional. Está vetada também qualquer dúvida sobre os números da pandemia. Ele tá falando da pandemia. Ou qualquer contestação ao trancamento geral determinado por prefeitos, governadores e juízes do Supremo Tribunal Federal. Os profissionais que promoviam o debate hoje espalham certezas pétreas. Escrevem para os companheiros de simpatia partidária, não para os leitores em geral.
Estes estão partindo. Caralho, é muito triste. A velha mídia está encolhendo. E não só por razões ideológicas. São raros os veículos que conseguiram se adaptar satisfatoriamente à era digital. Como não são raros. Não são raros. Não são raros. E uma coisa que ele vai falar depois desse texto é que, assim... estão diminuindo a tiragem da revista tal, do jornal. Gente, não necessariamente isso significa que o jornal tá perdendo dinheiro, tá? Não necessariamente. Às vezes ele tá reduzindo o custo mesmo. Sim. Porque ele tá migrando pro digital. E o dinheiro dessas revistas e jornais vem de anunciante, tá? E, não gente, vem de vender jornalzinho. Vocês aí no chat, se vocês forem ler Folha de São Paulo, vocês vão ler aonde? Vocês vão na banca comprar? Se vocês forem ler Estadão, vocês vão na banca comprar? Não, exato, né? Exato. Então, assim, vocês entendem onde eu quero chegar? Uhum. Não, eu acho que, se não me engano, o Diário do Nordeste aqui de Ceará também tá parando de ser impresso, indo só pro digital. Muitos foram. Acho que o Correio Brasiliense, se não me engano, também saiu do impresso e foi só pro digital. Então, não significa que ele tá sendo lido menos. Exato. Às vezes, muito pelo contrário. Exato, as condições materiais exigem isso, né? Tipo, durante muito tempo teve essa discussão, será que o jornal impresso vai acabar? Uhum. Né? E, tipo, quando eu entrei da faculdade tinha muito essa discussão, mas eu acho que não. Não é que ele vai acabar, mas ele tem que se remodelar, querendo ou não, né? As pessoas não têm mais essas condições de ficar indo na banca, de ficar assinando. Sim. E tal. E mesmo as pessoas que assinam, pessoas mais velhas que assinam jornais, assinam revistas, esses jornais, eles vão fazendo os rebrandings, eles vão tirando todos os funcionários que já estão há 20, 30 anos e contratando pessoas mais novas por muito mais barato, sabe? Pessoas sem experiência e tal. Então, muitos desses jornais não querem nem empregar jornalistas que tenham formação. Eles querem empregar um Zé qualquer para escrever o que eles querem que eles escrevam, sabe? Então, assim, a qualidade desse jornalismo vai ficando cada vez pior também. E aí eles vão cortando pessoas, cortando... Hoje você tem IA que faz o trabalho editorial, por exemplo, como é que chama? A formatação? Esqueci o nome. Diagramação. Sim. Tem IAs que faz diagramação, tem IAs que faz até textos. Tem alguns textos do G1 que são feitos por IA. Não é uma pessoa que escreveu, sabe? Então, assim, pros caras, meio que foda-se, assim. Eles vão fazer o que dá dinheiro. Foda-se, eu tô mandando embora. Porque muita gente vê um jornal, gente mais antiga gostava de jornal, por causa de um colunista específico. Pô, eu gosto da opinião desse cara, ou desse grupo de pessoas. A Folha tinha muito isso, aqui em São Paulo. A Folha sempre foi muito conhecida por ter muitos colunistas e tal. E de certa forma, até um pouco diversos, né? Até o Guilherme Boulos foi da Folha. Sim. Né? O espectro dos colunistas da Folha é bem amplo, assim. Isso não dá pra negar. Amplo, né? Exato. Então, assim, isso faz parte dessa visão tradicional do que o jornalismo deveria fazer, do que o jornalismo deveria ser, né? Só que à medida que isso vai deixando de ser lucrativo, eles vão tirando, eles vão cortando. Então, acaba sendo uma coisa que se retroalimenta. Porque pra que eu vou comprar a porra desse jornal se não tem mais o colunista que eu gosto? Sim. Se o tamanho do jornal era, sei lá, 30 páginas, agora são 20, agora são 15, agora são 10, o jornal fica cada vez menor, fica com menos conteúdo, menos notícia, sabe? As notícias estão ruins, enfim, tem muita mudança de uma vez que as pessoas simplesmente não querem mais, não gostaram, sabe? E isso é, sim, de certa forma, um problema do jornalismo, né? O paradigma jornalístico, mas é um problema do capitalismo, sabe? Porque não é lucrativo, então eles não vão mais fazer. Acabou. Aí eles vão pra internet, eles vão fazer de forma automatizada. Então, não necessariamente é porque eles estão sofrendo e tal com isso, é porque eles querem ganhar dinheiro. Sim. Então, assim, ele tá reclamando do capitalismo. Mais uma vez, os conservadores com raiva dos resultados do livre mercado, né? É incrível, né? E hoje em dia a banca, pelo menos eu tenho a impressão de que sobrevive vendendo cigarro, que é o que as pessoas vão fazer. Cigarro e seda para as pessoas que gostam de coisas mais ilícitas, assim. Justo. Eu tinha lido isso? Você começou, só o comecinho lá. A velha mídia está encolhendo, e não só por razões ideológicas, são raros... eu tinha falado isso, né? São raros os veículos que conseguiram se adaptar satisfatoriamente à era digital, não são raros. Não são raros. Ou falar com as gerações mais novas. Muitos não compreenderam os novos modelos de negócios. A ex-maior editora do país, a Abril, é o melhor exemplo dessa incapacidade de adaptação. Dominava o mercado brasileiro e parecia invencível, até que desabou. A Abril não desabou, né? Vamos combinar, ela se modificou. Mas ela não desabou. Ela continua sendo uma editora gigantesca, com muito poder. Exato. E aí que ele tá colocando essas adaptações
como se fosse o sinônimo de desabar, de ser destruído, né? Tipo, como se no livre mercado das ideias eles viram que estavam ruins e perderam tudo, sabe? É Sim. meio isso. A Abril só passou por uma baita de uma transformação, porque ela tinha uma quantidade imensa de publicações físicas, e isso deixou de ser lucrativo. Simples assim, Sim. né? A Abril não fechou, né? Até onde. A Abril foi comprada. Não foi? A Abril foi comprada, se não me engano. O que não quer dizer que uma empresa desabou. Ela ainda existe. Todo o capital em torno dela, eu posso estar enganado, né? Eu acho que ela foi comprada também. Você tá checando? Deixa eu só ver aqui, só pra gente não falar besteira também. Mas eu tinha lembrado disso. Porque teve aquela época que... Tá em recuperação judicial, Mas, que foi comprada, acho que foi a Veja, não foi não? Tá aqui, a antiga sede foi vendida 118 milhões. A Abril vendeu seus jornais, é isso? Eu sei que a Veja foi comprada pela XP, não foi uma coisa assim? Nossa, eu não tá sabia. Aqui, Grupo Abril é vendido pro empresário Fábio... eu sabia que tinha sido vendido, é isso. Enfim, foda-se. Desculpa aí, Abril fechou. Enfim. Puta que pariu. Mesmo assim, é o que o Como falou, foi de livre mercado, né? Deixou de ser lucrativo porque passou por essa transformação. Mas aí eu continuo sustentando o meu argumento de que boa parte dos jornais tradicionais burgueses conseguiram se adaptar muito que bem pela internet, tá? Isso é uma das coisas que é difícil de você conseguir argumentar de que a nova era digital destruiu completamente a velha mídia. Não é verdade. Não é verdade. Sim. Ela se adapta. Toda vez que uma mídia nova surge... Sim. A televisão foi a mesma coisa. Se adaptam. Sabe, isso aconteceu. Quando a televisão surgiu, o rádio teve que se adaptar. Quando o rádio surgiu, o jornal, o impresso teve que se adaptar. É assim, não tem... Não é uma coisa misteriosa e mágica e nada do tipo, sabe? Desde a posse de Jair Bolsonaro, essa velha mídia age de maneira aparentemente irracional. Quanto mais público perde, mais parece se fechar em guetos ideológicos. Não, em guetos ideológicos. Desculpa. Em vez de tentar ampliar seu mercado. Em 2014, meros 7 anos atrás, a revista Veja tinha uma tiragem semanal de quase 1,2 milhões de exemplares. Hoje, tem cerca de 260 mil. A revista Época, da editora Globo, lançava 380 mil exemplares. Hoje, esse número se resumiu a menos de 90 mil. De novo, é porque a internet avançou e se tornou mais acessível. E qual é a fonte disso também, né? Não sei. Aí aqui esse gráfico, que delícia de gráfico, cara. Gráfico is my passion, que pariu, gráfico is my passion, Meu Deus do céu. E assim, eram revistas muito merda também, né? Vamos combinar, né? Isto Veja e tudo mais. É bem senso comum essas revistas, é muito filler, né? E assim, elas foram muito importantes, inclusive, pro antipetismo. Sim. Né? A gente tem que lembrar disso, que até hoje a gente tem essa perspectiva do PT como sendo o partido mais corrupto da história da humanidade, da história do Brasil, sei lá o quê. Isso é uma narrativa criada por esses veículos de mídia. O PT nunca foi o partido mais corrupto do Brasil, né? O Mensalão não foi o caso... Como é o maior esquema de corrupção da galáxia, eles falam, né? Da galáxia, exato. Tipo, a pica das galáxias inteiras, sabe? Tipo, não é assim que funciona. E eu achei engraçado... eu contei essa história aqui já, que eu via... eu ia de domingo na casa da minha família, né? Da minha família expandida. E eu via sempre meus tios lendo Veja. E sempre tinha o exemplar da Veja da semana lá. E eu pensava, tipo... Nossa, perfeito. Como esses adultos são politizados e inteligentes. Eu tentava ler, às vezes, um pouco e não entendia nada, porque era cheio de jargão, era cheio de... Tinha aquelas charges que eram todas iguais de homens brancos velhos interno, com tipo, traços exagerados, enfiando dinheiro na cueca, sabe? E eu pensava, nossa, meus tios são muito politizados. Aí eu cresci, agora eu tenho 29 e eu falo assim... Nossa, eles não faziam a menor ideia do que eles estavam lendo, sabe? Não sabiam nada de nada. Eu tinha um professor no ensino médio, depois foi meu professor também na faculdade, que ele falava o seguinte, ele era introdução à sociologia, se não me engano. E aí ele chegava, gente, vocês querem apostar quanto que na próxima semana a Isto vai estar falando mal da Dilma? Aposta quanto? Ele falava isso pros alunos, né? Aí ele chegava na outra semana com a Isto ó aqui a capa. Dilma gritando, né? E derruba o mercado, sei lá, Dilma tropeça e o mercado vai à falência, alguma coisa assim, sabe? E aí, aposta quanto que na próxima semana vai ser isso também? Aposta quanto. E aí ele chegava na outra semana, tá aqui, ó, Dilma, sei lá, faz um macarrão à carbonara e... Manipula as massas, Petrobras né? Manipula as massas. Petrobras vai à falência, maior rombo após o carbonara da Dilma, sabe? É meio isso.
O Jornal Nacional continua relativamente poderoso, atingindo mais de 18 milhões de televisores e aplicativos. As novelas da Globo têm um alcance de cerca de 11 milhões de televisores ligados e uma quantidade similar nos aplicativos. Números como esses... Isso? Eu não sei, eu não acompanho esses números. Números como esses impressionavam muito mais há algumas décadas. Hoje o Brasil atingiu 203 milhões de habitantes. Se a Rede Globo alcançar 40 milhões de pessoas, isso representará 19% da população. É bastante. Mas a Globo não é mais a dona de 80% da audiência, como acontecia nos tempos de Cid Moreira. Aí tem esse... Agora, cara, esse gráfico é muito bom. Década de 80 e edição de comemoração dos 50 anos em 2019. Gente, me explica esse gráfico. Interpretem esse gráfico. Alguém me explica... Sonic, me explica, por favor. Como é que você compara a edição de comemoração dos 50 anos com a década de 80? São grandezas eu acho incrível. Diferentes. Esse gráfico sem legenda, ele é muito engraçado. Sim. Porque ele é assim, Ibope do Jornal Nacional. Década de 80, edição de comemoração dos 50 anos em 2019. A escala é super difícil de ver. Sim. É 70 o quê? É por cento? É 70 o quê? Então, acho que 60 milhões, talvez? 70 milhões de pessoas, é isso? Mas... Eu não sei, 70 o quê? 70 pontos, então, é isso? É 70 pontos no Ibope? É isso? Talvez seja pontos no Ibope, né? Pontos do Ibope, deve ser pontos do Ibope. Mas assim, esse gráfico... Atingiu 70 idosos. Esse gráfico é muito feio. O gráfico é muito bom. E assim, a legenda é incrível. Década de 80, edição de comemoração de 50 anos. Parece aquelas relações espúrias, sabe? Tipo, num eixo filme do Nicolas Cage, no outro Ataque de Tubarão, sabe? Sim, exato. É tipo, o número de sorvetes vendidos na cidade e o número de pessoas afogadas, né? Sim, é. E aí os dois aumentando junto, assim. Rede Globo à venda. Em termos de mercado, aparentemente a Rede Globo fez tudo certo para se adaptar aos novos tempos. Quando percebeu que a TV aberta não teria mais o domínio total do público, criou uma série de canais por assinatura, Globo News, GNT, Multishow, etc. Depois lançou seu serviço de streaming, o bem-sucedido Globoplay. Ela está se adaptando. Sim. O aplicativo foi o melhor negócio que a empresa realizou nesses tempos de encolhimento. Para se ter uma ideia, o gigante Netflix tem 17,9 milhões de assinaturas no Brasil. A Globoplay soma 20 milhões, informa a matéria da revista Forbes. Segundo o jornal Meio e Mensagem, o crescimento da Globoplay em 2020 foi de 80% na base de assinantes e 112% no faturamento. Ele tá quase que contra-argumentando contra ele próprio. Contra ele próprio, exato. Ele tá basicamente dizendo... Ele tá falando assim, o maior veículo de mídia da história do país ainda é gigante. Teve um crescimento expressivo, é maior que a Netflix no país. De outras formas, né? Tipo, a Globo não depende mais do Jornal Nacional para ser o carro-chefe. Ainda é forte, mas a Globo ainda, enfim, ela tem outras produções, né? Da mesma maneira que o Jornal Globo, quando surgiu a televisão no Brasil, se aliou com a ditadura militar e se tornou o maior canal de televisão do país. Pois é. É isso. O que você esperava, né? Não entendo qual que é. Ele tá argumentando bem contra ele, assim. Uhum. Esta parece ser a única notícia realmente boa que a Globo pode oferecer sobre a sua situação financeira atual. Segundo a colunista especializada em TV Cristina Padiglione, a empresa teve de cortar 1,1 bilhão em despesas e conseguiu fechar 2020 com um lucro de 167 milhões. Desculpa. É um tombaço. Em 2019, o lucro havia sido de 752,5 milhões. A gestão financeira complica-se ainda mais em razão da alta do dólar. A dívida passou de 3,47 bilhão para 5,4 bilhões. Ok? Comércio, né? Mercado, né? Que chama isso, tipo de novo, liberais reclamando do livre mercado, né? Mas enfim. Do livre mercado, exato. Alguns sinais de mudança são simbólicos nessa crise. Fausto Silva já avisou que vai deixar o Domingão do Faustão em dezembro, quando acaba seu contrato. Ele é um marco do predomínio da Globo há quase 32 anos e seu salário é calculado em 5 milhões por mês. William Bonner também já teria declarado que pretende deixar o Jornal Nacional entre dezembro de 2021 e agosto de 2022. Não aconteceu, né? Ou aconteceu? Ele deixou? Não aconteceu. Mas a informação não foi confirmada. A mesma ameaça de desembarque foi revelada por Luciano Huck, que tem planos para se candidatar à presidência da República no ano que vem. Provavelmente decidirá de olho nas pesquisas eleitorais. Mano, Luciano Huck, velho. Caralho, né? Lembra disso, gente? Lembra quando o Luciano Huck ameaçou ser presidente da República? E lembrando que o Faustão tá ganhando menos também, né? Ele não tem esse salário na... Ele tá onde agora? Na Band? Na SBT? Não sei. Falaram que o Faustão tá na Band, Mas o salário dele é bem menor lá.
Mas, enfim. O mesmo inevitável clima de decadência aparece num território onde a Globo era absoluta há poucos anos, os esportes. Perdeu a Fórmula 1 para a Band, perdeu a transmissão de torneio Libertadores da América para o SBT, Facebook, Fox Sports e Comembol TV. Já não tem mais a Copa e a Recopa Sul-Americanas. A transmissão da Copa do Mundo de 2022 no Catar ainda é incerta. Vou assistir pelo Casimiro. O Casimiro, vai ser com o Casimiro. Os jogos do Brasil nas eliminatórias deverão ser transmitidos pela Nanica TV Walter Abraão, ex-Play TV, caralho. O Campeonato Brasileiro de 2021 ainda está sendo negociado. As transmissões da elite do tênis passaram para a ESPN. A Globo também já não transmite a Liga dos Campeões, que se transferiu para o TNT e o SBT. O Campeonato Carioca de Futebol também está fora da grade, assim como o Campeonato Baiano. A emissora sugere que está fazendo jogo duro para renegociar todos esses contratos. Pelo jeito, está perdendo o jogo. E aí, é bom lembrar também que a Globo ganhou muitos desses contratos antigamente por ajuda, assim, do Estado, assim, do governo, sabe? Muita coisa. Um exemplo para vocês, na época da ditadura existia uma lei que na alta gestão de um órgão de comunicação, né, tipo numa TV, no rádio, você não poderia ter pessoas que fossem estrangeiras. Mas a Globo tinha. A Globo tinha estadunidenses, né, marqueteiros estadunidenses no seu alto escalão e trazendo programas de fora e coisas do tipo, né? Então, tecnicamente, a Globo, ela, enfim, violou várias leis da época da ditadura. Mas a ditadura fez vista grossa para isso, porque a Rede Globo era um aliado importante, né? Só que passou a ditadura militar e a Globo continuou crescendo. Né? Chegou um momento que a Globo era mais forte do que... Enfim, nem o Estado conseguia conter a Globo, né? Uma coisa que o PT tentou fazer foi investir na Record, para tentar fazer... Frente. Para fazer frente, para fazer concorrência com a Globo, né? O PT deveria ter regulamentado a mídia, né? Mas no lugar disso ele investiu mais em outros para poder fazer frente à Globo. Beleza, aí vocês criaram outros tubarões para ficarem brigando entre si. Achar a solução pro livre mercado com mais livre mercado, né? É um negócio incrível. Com mais livre mercado, exato. Então assim, teve... Fala, pode falar. Não, pelo menos até agora eu não tô entendendo muito bem a tese dele. Porque ele tá descrevendo uma dinâmica de livre mercado aqui. De livre mercado, exato. E, tipo, ele começou falando da extrema imprensa, não tô entendendo muito bem. A tese dele vai ser de que a Globo perdeu espaço porque ela é de esquerda? Será que é isso que ele quer dizer? Eu acho que é meio quem lacra não lucra, né? Então, eu tô sentindo que tá indo pro caminho de quem lacra não lucra, assim. Quem lacra não lucra, exato. É meio isso mesmo. Existem fortes rumores de que a Rede Globo estaria a caminho de mudar de dono. O bilionário mexicano Carlos Slim, considerado o 11º homem mais rico do mundo, seria um dos principais interessados. Ele já possui a operadora Claro e adquiriu a NET em 2012. Gosta do prestígio conferido pelo setor da mídia, tanto que é a maior acionista individual do jornal New York Times. Gosta do prestígio conferido pelo setor da mídia. Meu irmão... É por isso, Eu não vou falar o que eu tô pensando agora, porque senão eu vou ser banido da Twitch. Segundo empresários ligados a Slim, ele estaria esperando um sangramento financeiro ainda maior da Globo para fazer a sua oferta final. Não poderia ser uma compra direta. O artigo 222 da Constituição determina que apenas brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos e empresas brasileiras que tenham sede no país podem ser proprietários da empresa jornalística e radiofusão, TV e rádio. A negociação teria de ser intermediada por um grupo brasileiro, ou seja, eles teriam que burlar a lei. A lei. Mais uma vez, por acaso, né? Mais uma vez. O jornal Correio da Manhã, olha só, noticiou no dia 13 de março que o interessado nesse papel seria o grupo JIF, a holding de José Batista Sobrinho, com a intermediação feita pelo Banco BTG Pactual. A JIF é o conglomerado que inclui os frigoríficos JBS e Banco Original, entre outras empresas. Imagina que incrível seria a Globo na mão da JBS. Da JBS, ia ser incrível, sabe? O preço oferecido... Aí, diga. Lembrando pro pessoal também que os Marinho, né, a família Marinho, ela tá em basicamente todos os setores da economia brasileira, tá? Eles não têm só a Rede Globo, eles não têm só o Jornal Globo, o Jornal Extra, eles estão, enfim, em muitas outras áreas da economia. Então, assim, se a Globo falir por algum motivo, alguém comprar a Globo, os Marinho vão continuar fazendo outras coisas, tá? Eles não vão ficar pobres, eles não vão perder tudo, nem nada do tipo, sabe? É sempre bom lembrar disso. O preço oferecido pela JF pelo Complexo Globo, segundo o Correio da Manhã, é de 25 bilhões. Carlos Slim entraria como parte indireta dessa negociação, novamente, burlando a lei. Essa hipotética compra mudaria os atuais rumos da Globo? Ninguém sabe. Ninguém sabe.
O melhor retrato de como essa mídia mais tradicional parou no tempo fica mais claro no território da TV aberta. Bicho, eu não entendo a sua tese. Ele falou sobre o sucesso do streaming na Globo e tá falando sobre como a mídia tradicional parou no tempo. Sim. Não tá fechando a tese da pessoa. Ó, eu sabia que essa hora ia chegar, eu sabia que minha luz ia entrar em meia fase. Deixa eu ajustar aqui. O André Marinho, que eu saiba, não é não, o Marcos. Só tem o mesmo nome. Não, é só o mesmo nome, ele não tá envolvido com a família Marinho. Que nem eu com os Magalhães da Bahia, tá? Não tô envolvido, não. E o MC Magalhães também, né? E o MC Magalhães, Um levantamento do início de março mostra que a novela das 21 horas ainda manda com 11,3 milhões de aparelhos ligados, e o Jornal Nacional vem em seguida. Os campeões das outras emissoras estão bem distantes em números, mas não em antiguidade. A novela como motivo religioso da Rede Record... a novela com motivo religioso da Rede Record chega a 4 milhões de aparelhos ligados. Os tradicionalíssimos shows de sorteio e games do SBT fazem pouco acima de 2 milhões. O programa do Ratinho, também na emissora de Silvio Santos, fica na média de 1,5 milhão. No início de março, a lista dos programas mais vistos na TV aberta se assemelhava a uma tabela do Ibope de 30 anos atrás. Os 3 primeiros lugares são da Globo, novela das 21 horas, Jornal Nacional e Fantástico. Depois vem a novela da Record, o programa Silvio Santos, o sorteio do Baú da Felicidade, a Roda Jequiti e o programa do Ratinho. Olha só, 30 anos, né? Parece uma tabela de décadas, né? Por que será que há décadas que esses mesmos programas estão aí e estão sempre na frente do Ibope, né? Por que será? Por quanto tempo esse panorama vai continuar assim congelado no tempo? Opa, agora ficou bom. As novas gerações tendem a assistir a TV aberta cada vez menos. A atenção tende a se fracionar em inúmeras telas, da TV, do computador, do tablet e do celular. Uma situação cada vez mais distante da constatada daquele dia de outubro de 72, em que, segundo o site Observatório da TV, o capítulo 152 da novela Selva de Pedra registrou 100% de audiência na cidade do Rio de Janeiro. A novela das 21 horas da Globo continua mandando no Ibope, mas seu reino está cada vez menor. Pensa o seguinte. Gráfico is my passion de novo, né? Is my passion. Mas pensa o seguinte. Tá menor. Menos pessoas assistem a televisão. Isso é uma coisa estrutural, certo? Isso é uma coisa estrutural. Tipo, nós estamos, nessa nova geração assiste menos TV e tal, tudo bem. Só que mesmo assistindo menos TV, a Globo ainda manda. Ela ainda tá na frente. Sim. Sabe? Então, por que a TV vai continuar sendo assim? Há 30 anos é a mesma coisa. É porque nada disso é regulamentado, sabe? Tipo, vai continuar sendo assim porque é a Globo que manda desse pedaço. É a Globo que por conta dos monopólios, gente. Continua sendo assim por conta dos monopólios. Você pega, por exemplo, a Verdes Mares aqui no Ceará. Ela é uma afiliada da Globo, sabe? Vários estados do país, eles têm afiliações com a Rede Globo, né? Com as maiores. Porque senão elas não conseguem ter essa estrutura, sabe? Então, a gente cria essa lógica de dependência das mídias maiores, né? Das maiores televisões, dos maiores rádios e tal. E uma coisa que ele fala que é interessante é que a TV aberta, ela não se modernizou. E sim, a TV aberta, ela ainda segue aquele modelo funcionalista, né? Lá dos anos 30, de que a TV ela tem que ser isso, né? Ela vai falar de forma muito vazia, né? Muito espúria as coisas, e você tem que saber aquele mínimo para você ser um cidadão funcional, sabe? É aquela perspectiva da televisão, aquela coisa bem como janela do mundo, aliena, né? A TV aliena, a TV te deixa dependente, aquela música lá do Titãs, né? É dos Titãs? Televisão? Não sei. Não gosto de Titãs. A TV me deixa muito burro demais, uma coisa assim. Acho que é dos Titãs, né? Desculpa, chat. Eu esqueci. Mas é meio crítica social foda, assim, né? Essa coisa exato, a crítica social foda. Assim, a TV é uma merda. A minha professora de televisão, na época da faculdade, ela disse que não assistia TV há uns 15 anos. A professora de televisão não assiste televisão há 15 anos. Ela é apaixonada por telejornalismo. Ela não assiste TV aberta. Sabe? Ela não assiste. Ela diz, cara, aquilo ali ela não... obviamente ela não disse Gimo, né? Mas ela disse, cara, aquilo é Gimo, né? Ela basicamente diria, isso é Gimo. Sabe? Ela chegou pra mãe dela, que é uma senhora já, né, mais velha, e disse, mãe, não assista TV, faz mal pra sua saúde, sabe? e faz mesmo, sabe? Seja pelos programas policialescos, faz mal pra vista também. Coisa, minha avó dizia. Faz mal pra vista, enfim. Então, assim, é muito complicado, sabe? Porque a nossa televisão aberta, sim, é uma merda, ela é muito tradicionalista, ela ainda tem esses motes lá dos anos 30, 40, sabe? Mas
ela ainda tá dando dinheiro, né, o suficiente para poder ter essa modernização. Teve algumas coisas, né? Por exemplo, o Jornal Nacional agora as pessoas rodam, né? Tem um negócio assim que vai pro tem um lado, negócio que vai gira. pro outro, né? Meio dinâmico. Tudo ali são tentativas de deixar as coisas mais dinâmicas, porque antigamente era aquela coisa muito séria, né? Boa noite. No jornal de hoje, tal. Tipo, todo mundo com paletó, com aquela coisa super formal, super rígida, draconiana. E hoje é um Agora pouco tem mais... o TikTok do William Bonner, né? Foda-se. É meio isso. Tipo, beleza, agora o jornalista aparece um jornalista com tatuagem. Antes era proibido. Sim. Agora o jornalista tem cabelo colorido, antes era proibido. Antes, sei lá, sabe? Tipo, tem essas mudanças, mas o conteúdo em si, a forma de fazer o jornalismo, ele não é muito discutido, sabe? E a gente, nesse programa aqui que você faz, né, do Podadoca, a gente fala de texto ruim. Sim. Se tu me pedisse um texto bom, ia ser muito mais difícil de achar. Porque texto bom sobre jornalismo é muito raro. E quando existe, fica encastelado na academia. Sim, vira artigo, né? É artigo. É artigo, é TCC, é tese e tudo mais. Então, assim, uma coisa que eu tento fazer no meu conteúdo é tentar trazer a academia, né, as discussões mais sérias sobre jornalismo para as pessoas, porque isso não vai chegar na gente. Tipo, não vai. Olha essa merda que a gente tá lendo, sabe? Tipo, isso aqui é passado pras pessoas ruim, como se fosse... É um texto muito difuso, que tem uma tese muito difusa e pouco sustentada, é esquisitíssimo. E esse gráfico é tipo... Qual que é o critério? Eles pegaram as novelas das 9, eles pegaram as que tiveram maior ibope cada ano, pegaram a... Qual que é? Eu não entendi o critério aqui. Exato. As novelas da Globo, porra, mas tem várias. Ele pegou 5. Se você pegar o espelho dos programas, né, a programação horizontal e a programação vertical, tem um motivo de ter uma novela, tipo, das 6, das 7, das 9, não sei o quê, sabe? Tem um motivo. Eles sabem que a novela das 7 vai ser um pouco mais tranquila, mais divertida, a das 9 vai ser mais séria, vai ser não sei o quê, entende? E eles esperam que tenha X de audiência, sabe? Então, às vezes, você vê que o negócio tem um ibope menor, mas era esperado, sabe? Porque não é tudo. O Ibope, ele não diz tudo, sabe? E pior ainda esse gráfico, né? E é porque a gente não mostrou o vídeo lá do Jornal Nacional. Eu esqueci disso. Deixa eu pegar aqui. Porque eles falam da... Já passou a parte que ele fala da credibilidade do Jornal Nacional, não é? Falou. Vamos lembrar da credibilidade do Jornal Nacional, gente? Que antes, no passado idílico, nesse passado incrível... No qual o Jornal Nacional era muito confiável, a gente vai ver o quão confiável ele era. O que está acontecendo na Terra também está escrito no céu. E Nostradamus previu tudo isso há 4 séculos. De acordo com Nostradamus, justamente na véspera do ano 2000 haveria uma grande invasão maometana sob a liderança do 7º anticristo. O primeiro foi Nero, na Roma Antiga, e o mais importante até agora foi Hitler, na Alemanha nazista. Este novo anticristo já foi confundido com o Ayatollah Khomeini, mas parece se encaixar melhor na figura de Saddam Hussein. Nostradamus previu ainda que haveria um eclipse solar antes do momento do conflito. E amanhã, no dia seguinte ao prazo para o início da guerra no Golfo, vai haver um eclipse solar. E o deserto vai ficar à sombra. A astrologia diz que o céu vai ter um desenho assim nesta madrugada. Haverá uma conjunção de planetas de extrema força aqui no signo de Capricórnio. E esse é um fenômeno que não acontece há mais de 6 séculos. O que mostram os mapas do Iraque e dos Estados Unidos para essa madrugada, ali na hora H? Os mapas do Iraque! A concentração planetária aqui está fortíssima, inclusive com planetas lentos que levam muito tempo para chegar aí. A destruição, o que se organiza dentro de Capricórnio, seria como se acabasse um mundo e... Gente. Assim, obviamente eu não uso astrologia como mote de vida nem nada do tipo. Mas eu já li um pouco de astrologia. Eu não sei como é que faz um mapa de um país ou de alguma coisa assim, sabe? O mapa do Iraque. Eu não faço ideia como é que isso funciona. Esse é o jornal. Bom, e agora a gente entendeu por que o cara colocou assim. Não dá nem mais pra confiar no horóscopo. Porque os caras confiavam no horóscopo pra caralho, né? Exato. Então, nem a instituição astrologia é confiável mais, né? A gente perdeu até isso, né? Os caras sem meme usaram uma pira meio... Eram os deuses astronautas pra falar da Guerra do Golfo, velho. Incrível, maometano. Apenas uma sombra dos tempos de glória, né?
Uma sombra dos tempos de glória. Então é isso, gente. Essa era a credibilidade de Jornal Nacional, só pra mostrar pra vocês, né? Apenas uma sombra dos tempos de glória. Existe uma outra maneira de se avaliar a real penetração das mídias na sociedade, o buzz. Ou seja, a reação que elas causam nas redes sociais. O grupo Cantar Ibope Media lançou seu relatório dos números do buzz em 2020. No ano Também passado. conhecido como burburinho. Burburinho, né? Quem quiser é. traduzir o buzz aí. No ano passado foram computados no Brasil 363 milhões de tweets comentando conteúdo de vídeo. Mais de 90% desses tweets se referiam a programas de TV aberta. E só 10% falavam de canais por assinatura e serviço de streaming. Tem um monte de problemas nesses dados aqui. Um monte. Tem. E assim, isso tem muito a ver com, sei lá, anúncio, né? Com publicidade, coisa do tipo, porque o pessoal tá comentando sobre isso, então, sei lá, de certa forma, isso ajudaria, sei lá, nos acionistas, alguma coisa, tipo, qual que é a... Pra onde ele quer chegar com isso, sabe? Mas beleza, tem muito tweet, mas... Tem algumas coisas aqui. Primeiro, o Twitter ele é acessado pela internet. O acesso à internet no Brasil é extremamente desigual. Não só isso, a gente sabe que o Twitter é a rede social menos usada no Brasil. Ou seja, ela tem um impacto muito, muito remoto. Então, esses 363 milhões de tweets, eles são de uma região muito específica do Brasil, de centros urbanos do Brasil, geralmente na região sul e sudeste, que concentram a maior parte das pessoas que têm acesso à internet e na menor rede social do país. Então, assim, esse buzz aqui é um mini buzz, sabe? Não dá uma colmeia, dá mais ou menos algumas abelhas que entraram na sua cozinha, sabe? É um círculo do círculo, é um recorte Sim. do recorte do recorte, né? E a partir desse recorte, e esse é o grande problema desse texto, quando ele fala dos dados, né, de forma mais quantitativa, é que ele compara grandezas diferentes. Ele compara grandezas sem contextualizar, né? Ele bota os recortes meio que ao Deus dará. Sim. Ele pega o dado que ele escolhe, né? Ele faz o cherry picking. É, né? cherry picking é o nome disso. Que converge com a opinião dele pra dizer, olha, tá vendo? O reinado da Globo está ruindo. Sim. Né? E o cherry picking é você pegar só os dados que convêm com a sua tese e apresentá-los de maneira a sustentar o que você tá falando a priori. E é isso que ele tá fazendo aqui. No Twitter, cara, o Twitter não é um parâmetro bom. Não é mesmo. E ele precisava, no mínimo, pra fazer uma leitura honesta, explicitar qual que é o perfil do acesso à internet no Brasil. Sim, exato. E qual o perfil dessas pessoas que postaram isso? Né? Sim. Mas é como se tivesse uma espécie de amostragem homogênea do país todo. O que não acontece e não vai acontecer, sabe? A internet, ela traz resultados de amostragem muito, muito difusos, que precisam do dado da demografia de acesso à internet para se compreender pelo menos alguma coisa. É por isso que pesquisas feitas na internet são muito difíceis de conseguir levar a sério. Pesquisas feitas com enquetes digitais, né? Porque a demografia da internet é muito específica. E volta também para a ilusão de que a internet é democrática, né? É um ambiente em que você pode fazer o que você quiser, onde você quiser, sendo que, bicho, você tem um provedor de internet. Provedor privado de internet. Você tem uma plataforma privada de internet. Sim, são as redes sociais. Um pesquisador privado na internet, né? O navegador privado, coisas do tipo, né? Tudo tá linkado com anúncio, tudo tá linkado com otimização de pesquisa e tudo mais. Então, assim, não existe essa liberdade em abstrato que alguém no chat, porventura, possa acreditar nisso, né? Ela não existe, né? Ela, de certa forma, ela é regulamentada. Então, quando a gente fala de regulamentação da mídia, é regulamentar por um outro prisma, que não seja o prisma do capital, que é o que está acontecendo, né? Então, a gente, de certa forma, é censurado. A censura existe, sabe? Então, porque a regulamentação é censura. Talvez seja, mas a gente já é censurado agora, sabe? Essa censura existe. Então, não é como se alguém quisesse implementar esse sistema totalitário malvado. Inclusive, a Gazeta do Povo está fazendo a tradução inédita de 1984, né? Como a gente tinha visto. Tradução inédita. Tradução inédita. Porque o 1984 ele é escrito numa língua que pouca gente fala, que é o inglês, né? Sim. Então é uma tradução que nunca tinha sido feita antes, é quase tabuada atualizada, né? Precisava muito. Tabuada 2, lançaram Tabuada o xadrez 2, né? Novo patch de xadrez. Mas é o livro de 1948, né? Uma coisa assim. É de 48 o livro, Aí... e nunca teve uma tradução boa, né? E por que será que a Gazeta do Povo quer traduzir exatamente o 1984, né?
E com a capa do Stalin na capa, né? Não sei. Nossa, é um livro... Cara, se a União Soviética não era opressora, como é que o George Orwell escreveu 2 livros de ficção sobre? Como? Me fala. Refuta essa da Ateus, Refuta né? essa. Vai, ela continua. Nessa grande maioria fiel à TV aberta, 287 milhões de posts, 85 a cada 100, comentavam reality shows. De novo, foda-se, a amostragem é muito enviesada. Os 15% restantes se dedicavam a séries, 16 milhões, novelas 13 milhões, jornalismo 12 milhões. Ou seja, em matéria de atenção do público, as novelas perderam o trono. Na amostragem do Twitter na internet brasileira. Foram expulsas do palácio e levam uma surra dos realities. E o jornalismo, do jeito que anda, causa cada vez menos buzz, com apenas 3% de presença nas redes sociais. Quais redes sociais? Ele só falou do Twitter, né? E agora ele tá falando das redes, em abstrato, né? Ele sabe quais são. E é interessante falar isso dos reality shows, porque, cara, o que a Globo ganha com o Big Brother da vida paga muita coisa, assim, sabe? Tipo, porque o que a Globo faz com o Big Brother é basicamente um laboratório do que vai dar buzz, né? Vai dar burburinho. Quais são os temas a serem tratados, o que é que o pessoal gosta mais, o que é que o pessoal gosta menos. E além da grana dos anúncios, da publicidade, não sei o quê, eles vão aproveitar esse laboratório de dados, vão vender esses dados para outras empresas e vão se utilizar desses dados para os programas no futuro. Então, tipo, é grana pra caralho ali, sabe? É grana pra caralho. Então, você dizer que a novela tem menos público... Tá, foda-se, mas eu ganho muito dinheiro com o BBB agora. Eu ganho muito dinheiro com outras coisas. E é exatamente isso que ele falou antes. Que a Globo tem outras formas de se financiar para além do Jornal Nacional ou para além do... E a Globoplay só tende a crescer, Esporte, gente. né? A Globoplay pode substituir a Globo... Tipo, o acesso à Globo na internet pode substituir a televisão no futuro, daqui a algumas décadas, assim. Não é impressionante se isso acontecer, sabe? E a Globo pegou isso muito cedo, então eles estão no caminho que eles deveriam estar, se eles querem continuar sendo o maior veículo de comunicação do país. Mudanças tectônicas no mundo das mídias não são novidade. A televisão derrubou o domínio do rádio na metade do século passado. O ciclo do jornal impresso, fonte diária de conteúdo desde o século XVIII. O jornal impresso é fonte de conteúdo desde o século XVIII? É desde tanto tempo atrás assim? Existem jornais de pelo menos 1.600, 1.700. Mas era muito restrito. Exatamente, extremamente restrito, né? Todo mundo que sabia ler, pelo menos, né? Sabe, já tinha esse problema aí, né? Não era tão acessível, né? Não era. Isso vai começar a ser acessível mais depois do século XIX mesmo. Sim. Só está se encerrando agora. A televisão aberta, que nos faz sentar no sofá todas as noites a partir da década de 60. Hoje, cara, quem tinha acesso à TV na década de 60? TV era extremamente caro na década de 60, tá, gente? Todas as 1.000 pessoas que tinham TV no Brasil de, sei lá, mais de 100 milhões, né? Hoje enfrenta um calendoscópio de conteúdos fracionados. Repetindo um velho clichê, a internet mudou tudo. Sim, é um velho clichê. Obrigou até os mais sólidos nomes da imprensa tradicional a entrar de vez no mundo digital. O The New York Times é considerado o modelo de sucesso nessa transição. Em 2011, tinha 390 mil assinantes. 10 anos depois, está com 4,7 milhões. O salto deveu-se, sobretudo, à estratégia comercial. O New York Times criou escritórios na Ásia que vendem combos de assinatura para corporações, escolas de negócios e cursos de inglês. Ao mesmo tempo, os jornalistas passaram a dominar a arte da edição digital, o que não quer dizer que não estejam passando por dificuldades, até porque também resolveram se assumir como um veículo de esquerda! New York Times de esquerda, foda-se. E assim, por que o New York Times cresceu? Por conta de uma estratégia imperialista. Sim, porque eles estão basicamente chafurdando as pessoas em jornal em outros países. Sim, é isso. Forçando goela abaixo em países da periferia do capitalismo. Sim, exato. Tipo, isso a Globo de esquerda, não tem estratégia de esquerda, né? De certa forma, a Globo até fez um pouco isso. Fez, com Portugal, programas em outros países, com os países da América Latina e tal, sim. As novelas, né? Só viram um pouco disso. Mas assim, o Brasil ainda é um país de capitalismo... dependente pra caralho. Dependente, né? Então, assim, não tem como ele fazer isso. Quanto à publicidade, as dificuldades são extremas, dada a migração de receita prioritariamente para o Google e Facebook. Mesmo os anúncios da bem-sucedida edição digital caíram 12,6% de 2019 para 2020. O mercado se regulando mais uma vez. De novo, o cara tá reclamando do livre mercado aqui, é impressionante. No Brasil, só não se enxerga a crise da imprensa tradicional quem não quer. O cara meteu só não vê quem não quer, né? Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. A revista Veja mantém apenas 22% dos assinantes que tinha há 6 anos. A revista impressa, imagino que ele esteja falando, né? Provavelmente. Porque eu não sei, a edição digital. E os leitores que leem sem assinar. Sem assinar, isso é importante também.
Isso é muito importante, exato. Que são as pessoas que acessam e tudo mais. Acessam o site, Isso é muito mais difícil de você estabelecer, né, essa relação, porque muita gente vê a Veja, sei lá, por exemplo, você vai na faculdade, você vai em algum lugar, tem lá a revistinha, você lê a revista, sabe? Tipo, talvez você não assine. Quantas pessoas atinge, né? E você, atinge muito mais gente. Mas na internet sabe? é mais fácil de conseguir chegar nesse número por conta da quantidade de cliques. Eles conseguem ver quantas pessoas, quantos IPs únicos clicaram. Então, assim... Mas, novamente, isso aqui é cherry picking. Ele pegou o dado que corrobora com a tese dele e não trouxe os outros. Sim. Que existe uma crise na imprensa tradicional, isso é um debate, isso existe há muito tempo, sabe? Isso real é um debate sério que acontece. O problema é que você tá escolhendo dentro de uma perspectiva de quem lacra não lucra, né? O problema é esse, E crise, vamos pegar a raiz da palavra crise. A palavra crise, ela tem uma origem na medicina hipocrática, falando do Hipócrates de novo, né? Perfeito. Crise era o momento que o médico tinha que escolher entre a vida e a morte do paciente. Era um momento de ruptura, de escolha entre um lado e um outro, que são determinantes. É o contrário de crase, que é a união. A crise é a separação. Então, assim, no sentido de crise, nesse sentido original, sim, nós estamos num momento de separação. No momento no qual as mídias digitais estão em ascensão, que cada vez mais o grosso da classe trabalhadora está tendo acesso à internet por conta dos telefones celulares, e que a imprensa tradicional tem que fazer uma escolha entre continuar insistindo em formas tradicionais ou transicionar totalmente para as mídias digitais que aparentam ser o carro-chefe do acesso à informação no futuro. Perfeito. E é isso, é uma escolha, como você falou, é uma escolha. Vários jornais deixaram de ser impressos para ficarem só no digital. Sei lá, fizeram newsletter, fizeram um podcast, fizeram outras coisas, né? E dá certo porque eles têm capital, gente. Isso é que é foda. Isso é uma das coisas que a gente tem que trazer. Essa ideia de que a internet é esse campo aberto para as ideias circularem de qualquer forma não é verdade. Quem tem capital tem vantagem na internet. Perfeito. Então, assim, essas empresas conseguem transicionar e fazer projetos muito que bem-sucedidos na internet por conta do seu capital. Eu acho que o podcast mais ouvido do Spotify é da Globo, não é? Do Spotify, não sei. Alguém me confirma, porque o de tem um do Hard Estadão News também, né? O de Hard é o de algum jornal gigante. Alguém lembra pra mim no chat, por favor? A moça do cabelo curto, É o da Folha? O assunto. Mas é de algum jornal grande que é o podcast mais ouvido do país, assim. É o Café da Manhã, né? O Café da Manhã é da Globo ou da Folha? Eu esqueci, deixa eu olhar aqui. Pô, eu sou tão perdido com o podcast. Essas coisas não chegam em mim, né? Eu me distanciei tanto de... Folha, é Folha. É da Folha. Que é o jornal o maior jornal impresso do país, inclusive. Então, é da Folha. Pra vocês verem, o podcast mais ouvido do país é da Folha, gente. Sim. Ah, você pode fazer um podcast, mas eles que têm capital conseguem fazer melhor e mais fácil. E atingir mais gente, sabe? Então esse é o ponto, sabe? E tem do Estadão, tem da Globo, tem de todos esses jornais. O próprio Povo, que é o jornal daqui, né? Daqui do Ceará, ele também tem. Então, acho que talvez o Diário do Nordeste também tenha e tal. Muitos jornais agora estão tendo podcast, né? E os podcasts alcançam gente pra caralho. Porque, tipo, o número de players, né, de stakeholders no mercado aumentou. Sim. Então, tipo, é natural que isso aconteça, sabe? Tipo, a culpa não é intrínseca da Globo ou algo do tipo, sabe? É porque agora tem mais pessoas disputando o bolo, né? Tem mais pessoas disputando a atenção. E nessa era de internet, em que você tá conectado o tempo todo com esta porrinha aqui de smartphone, tem muito mais coisa chegando em você. O tempo todo, é notificação pra caralho. Então, assim, das 30 notificações que vão aparecer no teu dia, qual é as que você vai apertar? Qual é as notícias que você vai... Enfim... Geralmente as pessoas vão pros jornais grandes. Elas vão pros jornais grandes. Exato. Tipo, se eu quero uma curadoria, eu vou pra Folha, eu vou pra Globo, eu vou pra UOL, eu vou pra esses lugares, sabe? Porque, querendo ou não, a gente ainda tem essa... o que o pessoal chama de ideologia do profissionalismo, né? Porque... Por que eu vou atrás da Folha? Porque a Folha é profissional. Profissional, porque exato. A Folha é uma grande empresa. Então, você tem o jornalista da Folha de São Paulo, ele está bancado, né, por uma estrutura que é a Folha de São Paulo, né? O padrão Folha de São Paulo de qualidade, aquele manual de redação e estilo da Folha de São Paulo.
e esse tipo de coisa, né? Então, um jornalista por si só, ele não vai ter tanta credibilidade do que se ele estiver com um crachazinho do grupo Folha, do grupo Globo e por aí vai. A Folha é inspirada em algum jornal estrangeiro? Porque ela tem uma editoração que lembra os jornais estadunidenses. Eles pegaram de algum... Tipo, se inspiraram exatamente Folha, no formato? Nos anos 80 tem uma reformulação da Folha de São Paulo que é bem baseada nisso. Aquilo que eu falei lá no começo da como é que chama? Modernização autoritária. Uhum. Ela passa por essa modernização nos anos 80, que tipo, a autogestão vai chegar e vai dizer, não, a partir de agora a gente vai ser isso, isso e isso, a gente vai ter o nosso manual, ele vai ser meio que um monolito, né, do que é o jornal, do que é a empresa, sabe? Então vai ter essa perspectiva. O primeiro manual, acho que de 91, que vai ser lançado a público, eu não lembro, manual de estilo da Folha. E o diferencial da Folha é que eles vão começar a vender esse manual. Não vai ser só um manual interno, eles vão vender nas bancas, vão vender para outros lugares, para outros jornais. Eu tenho aqui o de 2001 e o de 2021, se não me engano. Eu tenho aqui em casa. Então, tipo, a Folha é lá dos anos 50, eu acho, não lembro. Quando que ela é fundada? Já não lembro. Mas nos anos 80 ela tem uma grande mudança, né? Uma grande democratização. Uma modernização. Fundada em 1921. 21, muito antigo. Era a Folha da Manhã até a Folha da Noite. E depois vira a Folha de São Paulo. Mas Folha da Noite aqui, é o original. O original é Folha da Noite, exato. Que aí eles tinham as tiragens de manhã, de noite e tal. Sim. Então saía o jornal 2 vezes por dia, por exemplo. No Brasil, só não... eu já li isso aqui, né? O Estado de São Paulo comemorou em fevereiro a liderança na circulação de jornais impressos, quase 80 mil exemplares, ultrapassando tanto o Globo quanto a Folha. Para efeito de comparação, em 94, a Folha bateu seu recorde de tiragem com 1.117.802 exemplares. Os números atuais são uma sombra dos tempos de glória. Ok? Pera, o Estado comemorou... o Estado passou então da Folha, é isso que tá dizendo? O Estado... Atualmente, em fevereiro de 2021, o Estado vendeu mais impresso do que a Folha. Novamente, isso é só metade da questão. E o acesso às redes? Que é onde a maior parte das pessoas tá lendo hoje em dia. Em fevereiro, né? Tipo... Talvez nesse mês eles ganham... É isso que é foda, cadê a fonte? Em fevereiro, enfim... Tipo, novamente, especificamente em fevereiro, sabe? Isso aqui pode ser um baita de um cherry picking, sabe? Sim. Ó, circulação da Folha de São Paulo. Aí é um monte de jornal... Gente, vou falar uma coisa pra vocês. É sério mesmo. Se vocês forem fazer um gráfico, primeiro, coloquem a escala certo, tá? 700 mil o quê, né? Eu sei que é exemplares, mas coloca exemplares. E não usem coisas que não são barras, tá? Pelo amor de Deus. Não usem jornais, não usem maçãs, não usem latas de gimo, usem barras, tá? Não seja a super interessante, pelo amor de Deus. Super interessante botar maçãzinhas, pizzazinhas, né? Assim, tipo... É triste. Não faça isso, Uma nova mídia mais aberta, mais plural. Meu Deus. Uau. Existe outro problema além da radicalização política generalizada das redações. Gente, o que isso tem a ver com o que ele tava falando? Ele percebe que ele começou salto lógico bizarríssimo. Ele começou falando de uma coisa, aí no meio do texto ele mudou pra falar de dados, né? Muitos dados totalmente enviesados. E do lado ele volta pra outra coisa de novo. Tipo, esse texto dava pra ser dividido em 3, assim, sabe? É meio nada a ver. É tipo... você tem que escolher se você faz uma fanfic dos tempos idílicos, dos tempos bucólicos, se você faz uma análise de dados, né? Ou se você fala da questão da mídia, né? Tipo, da radicalização política da denúncia. Ele começa com a extrema imprensa, aí o recheio o livre mercado está transformando a forma como a mídia... Aí ele termina com extrema imprensa. Você fica tipo, o que tá acontecendo, velho? O que tem a ver uma coisa com a outra? E basicamente o que ele tá dizendo é que essa extrema imprensa é fruto do livre mercado. Tipo, ele tá reclamando do livre mercado. Criou isso. O capitalismo criou esse sistema imprensa, sabe? São 3 vozes na cabeça dele tentando lutar pra ter um artigo coeso, né? Sim. As cabeças brigando assim entre si. A velha mídia abandonou qualquer sombra de ousadia e criatividade. O Brasil já foi potência mundial em televisão e berço dos bons experimentos jornalísticos. Que negócio abstrato, né? Copiado, chupinhado dos Estados Unidos, né? Mas enfim. É claro que existem bons e honestos profissionais trabalhando nos veículos tradicionais, mas o produto apresentado é cada vez mais burocrático. Você é burocracia. Defina burocrático. Eu não sei o que ele quis dizer. O que ele tá querendo dizer com burocrático? É mais dependente do editorial? Eu não sei.
O profissional que cuida do conteúdo está mais preocupado em se patrulhar segundo as últimas tendências da correção política. Ai, meu Deus. Politicamente correto. Ele tem que ser woke, né? Ele tem que ser... Ele não vai ser... Ele vai ser cancelado, né? Ele tem que se patrulhar, senão ele vai ser cancelado. Ele é um guerreiro tem que ser um guerreiro da justiça social, né? A fuga para os reality shows pode ter sido uma tentativa do público de lidar com a programação menos previsível. Mas até o último Big Brother Brasil virou show de case das causas da moda. Ai, a lacração foi parar no Big Brother, gente. Era muito legal antes, que era só a gente branca e bombada falando coisa fútil, né? Bom mesmo era na época do Marcelo Dourado, né? Essa era a parte boa. Saudades do Bambam, né? Saudades do Bambam, Iris, né? Tipo... Porra, bicho. Estamos vivendo o Big One, o grande terremoto que vai mudar toda a paisagem. Gente, sabe o que é o Big One? A referência muito gringa, sabe o que é isso? Como? O que é o Big One? Eu não lembro. Big One é o terremoto que pode rolar lá em San Andreas e separar aquela região que tem uma fissura nos Estados Unidos, sabe? Aquele de Yellowstone lá, não? Eu não sei se é Yellowstone, mas é aquela região dos Estados Unidos que tem uma fissura imensa. Eu sei. Um dia vai acontecer um puta terremoto que vai separar o continente, assim. Então, claro que a referência é estadunidense, né? Que vai afundar a Califórnia, né? Daqui. É o super vulcão de Yellowstone. Que é a falha de San Andreas, é isso, né? Pronto, é isso mesmo, Então, assim, puta referência acessível, né? Obrigado aí. Obrigado. É referência muito acessível, né? Tecla SAP. Hoje, qualquer pessoa pode criar seu órgão de imprensa, puta que pariu, sem ter de pagar aluguel de edifícios, sustentar redações, alimentar gráficas, etc. O cara foi pra qualquer um pode abrir uma fábrica, né? A gente não tem a fábrica da Soberana porque a gente não quer, né? Simplesmente por isso. Tipo, a gente tem o nosso órgão de imprensa aqui, Soberana. A gente não atingiu os mesmos números da Folha de São Paulo porque a gente não quer. Exato. A Verdade, ele não tem os mesmos números da Folha só por falta de vontade mesmo. Falta de vontade, preguiça, é só querer. Preguiça. É só querer. O Léo Péricles vai, ele mesmo sozinho, né? Já que ele coletou mais de 1 milhão de assinaturas, né? Sim. Ele vai vender os 80 mil exemplares também do jornal A Verdade, em casa em todo o Brasil. É só querer. Altos custos deixaram de ser o problema para o exercício de um jornalismo honesto e talentoso. Os aplicativos de edição digital atingiram um alto nível de profissionalismo. Web canais já podem transmitir com definição 4K, o que os canais tradicionais ainda estão longe de alcançar. Porque é só a forma, né, que é importante. A forma, exato. É só a forma. Porque assim, comprar uma máquina de prensa hoje é muito barato, assim. Você pode comprar uma indústria todinha, uma fábrica, umas máquinas daquela que é tipo, sei lá, 50 mil, uma máquina daquela de prensa, as mais baratas. Eu não lembro. E você tem que ter um bocado delas, né? E assim, gente, jornal independente, impresso independentemente, sempre existiu, tá? O problema continua sendo o mesmo, que é circular esse jornal é muito difícil. Sim, exato. A gente não tem as mesmas capacidades de circulação. Sim. A produção pode até ter ficado um pouco mais barata, mas isso... Você tem até mesmo aquele viés ideológico de que se é da Folha de São Paulo, tem mais critérios, né? Tem um pouco mais aprofundado. Então, eu não vou querer esse jornal aqui... artesanal, independente, né? Ele é muito enviesado. O da Folha, não. O do Estadão, não. Porque ele é um veículo sério e tal. Existe um critério social aí também, não só material. Exato. Existe um critério simbólico, por assim dizer. Sim. Né? Se encaradas com profissionalismo e dedicação, as novas mídias podem sair facilmente do terreno do amadorismo caseiro para se tornarem promissoras empresas sustentáveis. A própria Revista Oeste é fruto desse novo tempo. A sua revista flopada pra caralho é exemplo disso? Revista de bosta que ninguém conhece. Acabou a era em que a comunicação era um território de magnatas e famílias tradicionais. Acabou. Decretada a era. Agora a gente entrou na era da democracia. É natural que, com o tempo, o dinheiro flua das grandes corporações em crise para startups de mídia. O público, cansado da mesmice e da manipulação política, está ávido por novos rumos. Mano, essa parte é muito boa, Ian. Era um território de magnatas de famílias tradicionais. Gente, família Magalhães, na Bahia. Família Marinho, no Rio de Janeiro. Família Saad. Família Collor. Família Sarney. Sim. Sabe? O que mais? Sabe? A gente falou algumas só, Chegou a era do soviete jornalístico, E assim, a própria Revista Oeste é fruto desse novo tempo. Novamente, ninguém conhece esse lixo. Exato. Ainda bem, né? Ainda bem, mas assim, foi o que eu falei. É o Brasil Paralelo Budget, essa bosta. A família Abravanel, né? Também, família Abravanel. Família Macedo, então, tipo, também. Família Macedo. Pois mas acabou, tá decretado porque o fulaninho da Revista Oeste disse que não tem mais, então não tem. Perguntaram aí no chat, a família Saad é dona da Band.
Exemplo disso é o Sistema Jovem Pan. O sistema é foda, parceiro. Sistema é foda. Era uma rede bem sucedida de rádios FM musicais e AM noticiosas esportivas. Percebeu que havia uma parcela da imprensa da população brasileira desassistida pelo resto da mídia. Fez uma transição gradual e inteligente para se transformar num canal multimídia e dar voz aos que se opunham ao amplo domínio das esquerdas do mercado tradicional. Ou seja, virou um veículo de mídia fascista, né? Criou um aplicativo chamado Panflix e virou sucesso instantâneo de downloads, porque se tornou uma mídia fascista. Ou seja... E aquela coisinha... Quem aqui duvida que daqui a alguns meses a Jovem Pan vai mudar de novo o editorial dela? Foi o que eu falei, tá acontecendo talvez. já. Tá acontecendo já. Porque a Jovem Pan ela vai fluindo pra onde o dinheiro tá. Exato. Essa ideologia do capital. É mais uma vez o cara reclamando do livre mercado, sabe? O cara com raiva das transações do capital. Tipo, beleza, o Bolsonaro não é mais o presidente, o Centrão foi todinho pra onde? Foi puxar saco do Lula. Sim, é. Né? Agora eles estão transicionando pra onde dá dinheiro. Onde as pessoas vão escutar. Tem um tweet do Rodrigo Constantino que é muito bom, que ele fala o seguinte, isso é antes dele se tornar total capacho do Bido assim. Sim, é. Que ele fala, se eu puxasse o saco do presidente, eu teria o dobro de seguidores, mas eu não vou fazer isso porque eu sou um jornalista sério e tal, não sei o quê, credibilidade, meu critério é a verdade, não sei o quê. E aí, o pessoal pegou esse tweet dele e comparou com o tweet dele na fase Bido-Leib, né? Dele dizer, não, porque o presidente tá certo, o presidente, tipo, vou puxar saco dele mesmo, vou chupar as bolas dele. E aí, corta pra ele falando assim... Ele tá literalmente com o dobro de seguidores. Não, corta pra ele falando assim, presidente, deixa eu provar sua comida pra ver se tá envenenada. Exato. Tipo, é nível capacho, tipo, puta que pariu, só falta ele literalmente deitar no chão pro Bolsonaro pisar em cima, sabe? Por favor, né? Me use como tapete, né? Deixa eu lamber seu coturno, né? Segundo o site Tudo Rádio, os vídeos do Sistema no YouTube alcançaram... Alcançaram mais de 30 milhões de espectadores únicos e mais de 250 milhões de visualizações. Em 5 meses de funcionamento, a Panflix registrou 500 mil de downloads. O presidente da empresa, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, declarou para Tudo Rádio: nós temos hoje em nossos canais do YouTube metade da audiência da Globo. Cara, é incrível porque isso aqui envelheceu que nem leite no sol. Vendo a troca que a Jovem Pan fez depois que o Bolsonaro perdeu as eleições. Porque ele tá tipo, nossa, a Jovem Pan deu voz para quem não tinha, estavam cansados, como se fosse uma troca ideológica, sabe? Como se fosse um negócio puramente de convicção política, 100% de convicção política. E é muito engraçado, porque basicamente quando ele falou burocracia, agora eu tô entendendo, é como se esse sistema antigo, né, da velha mídia, da mídia tradicional, fosse de alguma forma burocratizar, né, as coisas, fosse burocratizar as relações de poder, as relações de comunicação, de tal forma que só um viés, só um tipo de ideia ia ficar, né, tipo, só aquele clubinho ia ter espaço para poder falar daquela ideia e tal, como o Rodrigo Constantino chama de patota, né, aquele clubinho, aquela patota. Então, por causa disso, desse corporativismo, que de certa forma existe sim entre os jornalistas liberais, você tinha essa perspectiva de esquerda, né, que não dá espaço para outras opiniões, né, e aí outra opinião em abstrato, né, como se fosse uma opinião qualquer, né, não literalmente fascismo, e aí não dá espaço para essa opinião, e agora eles estão sofrendo com isso, as pessoas estão indo para Jovem Pan, estão indo, sei lá, para Gazeta ou para Revista Oeste, porque eles estão dando vazão, eles são os arautos da liberdade de expressão que não existe, né, nesses outros lugares. E não é porque o Bolsonaro venceu as eleições, ele criou toda uma estrutura aparelhada de Estado e ele frequentemente indicava para os seus seguidores ouvirem a Jovem Pan como uma rádio que o apoiava. Gente, não é uma coisa orgânica, tá? Não é um negócio assim, não. As pessoas buscaram o que o coração delas dizia. Não, o que a IBC, Empresa Brasil de Comunicação, né, que é o nosso conglomerado de mídia pública, nossa única experiência de mídia muito pública sucateado, no Brasil, inclusive. Mas... extremamente sucateada. O que o Bolsonaro falava? Ele dizia que ia privatizar. Ele não privatizou. Até porque privatizar teria que entrar nas cláusulas pétreas, ia ser uma burocracia do caralho. O que ele fez? Ele aparelhou, começou a impedir as pessoas de falarem mal do governo, né? Não pode pautar críticas ao governo, não pode pautar Covid, né? Teve o presidente lá da IBC, que foi nomeado pelo Bolsonaro, dizendo, falar de Covid é muito chato. Falar de Covid é chato, não tem emoção. Chato, é chato. É chato. É aquela cena do Não Olhe Pra Cima, que a menina tá falando assim, falar do meteoro é muito chato. A gente tem que ser mais alto astral, né?
É basicamente isso, velho. É muito tosco. E aí o que acontece? Ele começou a pautar coisas da Record na EBC. Começou a botar novela da Record, botou lá os 10 Mandamentos, botou Muito aquela bom, muito bom. escravizada, não sei o quê. Tipo, o negócio que já era flopado, que já tinha passado na Record várias vezes, já tinha passado na Netflix, em vários cantos. E a EBC comprou dinheiro público sendo usado pra comprar produto merda da Record, que fura a ideia do Estado laico. Sim, né? Porque total. é um negócio bíblico numa rede pública. Isso não pode acontecer, isso é crime, sabe? Então assim, foda-se, eu vou colocar quem eu quiser aqui, perseguição, né? Inclusive, quem quiser entrar aí no site em defesa da EBC, tem vários artigos de jornalistas, de pessoas que trabalham lá na EBC, né? Tava tendo esses dias greve dos trabalhadores da comunicação de Brasília, né? Então é importante, quem tiver interesse em ver a EBC, tem trabalhos muito massas na EBC. Inclusive a própria TV Ines, né? Que era a nossa primeira web TV toda feita em Libras, para pessoas surdas, e foi acabado porque a porra da Michelle Bolsonaro queria para fazer um programa dela. Né? E aí agora tem a TV Libras, que fica puxando o saco da Michelle Bolsonaro, né? Enfim. Mas é isso. Esse é o último parágrafo. E aí, quem quiser também, eu falo mais disso na minha live do YouTube. Tá lá no YouTube, live sobre comunicação pública. O declínio da velha mídia abre caminho para a ascensão de uma nova era. Nela não há espaço para... era petista. Não há espaço para mega conglomerados, não. Não, monopolistas, moldadores de opinião. Não tem. Pelas próprias condições tecnológicas, essa nova mídia tende a ser fragmentada pelo mercado, muito mais aberta, plural e democrática, e muito mais difícil de ser controlada. Quem sabe entender esse espírito do tempo está largando na frente. Com reportagem de dados de Arthur Piva. Onde, quando, como, em qual pesquisa, a gente não sabe, né? Não faço ideia. Tipo, nem li, nem lerei, né? Nem direi pra você. Confia, né? E aí é um dos problemas também que a gente vê no jornalismo tradicional, que a fonte é o próprio jornal. O jornal é a própria... La Fonte Soy Yo, né? La Fonte Soy Yo. La Fonte Soy Yo, exatamente. Tipo, eu falei, né? Se eu falei, tá falado, porque eu tava lá, porque eu sou o espelho da verdade, eu sou o espelho da realidade. Sim. E fica muito difícil de tancar. Mas é isso, o capitalismo vai nos salvar, né, Ian? O livre mercado vai abrir espaço para todo mundo. Novamente, a gente não precisa dizer, de novo, porque a gente já falou bastante hoje, como isso aqui é uma perspectiva completamente imaterial, abstrata, idealista. Não funciona dessa forma. Quem tem capital consegue sair na frente, consegue estabelecer esse monopólio em outras vias. Foi assim com o surgimento do rádio, foi assim com o surgimento da TV, vai ser assim com o surgimento da internet e a ascensão da internet, que ainda não é acessível para a maior parte dos brasileiros. No sentido de que a TV ainda disputa muito espaço em várias coisas. Então a TV ela ainda é muito grande, mas a internet está caminhando para a direção de ser o espaço. Eu não queria nem falar veículo, porque é esquisito falar da internet como um veículo, né? Sim. Mas vamos usar esse termo, né? A internet está caminhando para ser o veículo de mídia mais usado por todo mundo no Brasil. Todo mundo. Se a gente for observar, depois da pandemia, a internet se tornou artigo de primeira necessidade. Então, eu trago um exemplo material para vocês. Muito se fala a respeito da uberização, por exemplo. Que o trabalhador contemporâneo é o trabalhador desempregado. Trabalhando no Uber, trabalhando no iFood, trabalhando no Rappi. Ora, para trabalhar no Uber, no iFood, no Rappi, ele precisa ter o quê? Telefone e internet. E essa pessoa só trabalha na internet? Não, ela consome internet. Ou seja, a internet está se tornando artigo de primeira necessidade por conta de subsistência, de trabalho. A pandemia intensificou e acelerou muito esse processo, muito mesmo. E agora a gente tá chegando numa tendência de que as pessoas vão consumir informação e entretenimento majoritariamente pela internet. Pela internet. Então, mas aí a questão canto, né? Os grandes monopólios de capital, os grandes conglomerados, vão ocupar esse espaço. Vão ocupar. E já ocupam, porque, gente, quantas pessoas não praticamente confundem a internet com as redes sociais? Acham que a internet é rede social, é Facebook, é Twitter, é Instagram. Entrar na internet é entrar no Face, né? Entrar no YouTube. Todas essas redes são mega corporações capitalistas. Algumas são a mesma. O Instagram, e o Facebook. O Meta, né? A Meta e a Google e o YouTube é a mesma, sabe? Sim. Então, assim, isso ficou muito claro, Ian, naquela época que as redes sociais caíram, lembra? Que caiu o Zap e tal, e aí todo mundo ficou sem poder fazer nada, e o pessoal levantou esse debate de
tem uma concentração muito grande em poucas empresas, né? E quando uma dá problema, tipo, 1/3 da humanidade fica sem aquele serviço. Foi quando caiu o Zap, aí, tipo, a Meta, tipo, deu merda em tudo da Meta ao mesmo tempo? Exato, foi exato. Foi isso. Isso já aconteceu mais de uma vez, inclusive. Tropeçaram né? no cabo, né? Enfim. Foi basicamente isso. Tropeçaram no cabo. Exato. E ficou bem claro ali pra todo mundo como a gente é dependente disso, né? Uhum. E só pra explicar pro pessoal, eu tinha falado que a EBC é a única experiência de mídia pública no Brasil, no sentido de federal, tá? Federal. Tem perspectivas estaduais, municipais também. Mas foi a primeira criada em 2007 até hoje. E tomara que o Lulinha aproveite bem a EBC, tá? Vamos de Guilherme de Pádua já? Você que sabe, eu tô aqui como você precisar. Mas é isso, pessoal. Quem tiver gostado da minha carinha, me sigam. Sigam o camarada. Membro da Soberana, tem um canal na Twitch que eu recomendo muito. Eu aprendo muito com o Comunismo e vocês com certeza vão aprender também. Então é isso. Beijo pra vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau. E de Guilherme de Pádua. O pessoal tá rindo.